Entenda o conceito de que sua mente não é o seu cérebro e que sua mente muda seu cérebro. O gerenciamento da mente se torna absolutamente essencial para a nossa capacidade de lidar com tudo o que passamos. I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Really? Yeah. Please welcome Lewis Howes. E o quão importante é a comida quando a gente está buscando desintoxicar os cérebros no geral? Quão importantes são os alimentos que colocamos no corpo para o cérebro? Fico feliz que você tenha feito essa pergunta. Eu estava te dizendo antes de começarmos como as pessoas ainda estão comentando semanas depois, meses depois do último podcast, sobre como elas adoraram seu programa e a nossa conversa. Obrigada pela oportunidade. Eu agradeço. Sério, você é um ótimo entrevistador. A comida é realmente uma coisa muito importante. Basicamente, sabemos disso, mas ela tem um impacto enorme. O que é tão interessante para mim sobre o lado da comida é o fato de que nossa mente controla o sistema digestivo. Nossa mente é a vitalidade. A diferença entre você e eu e uma pessoa morta é a nossa mente. E para o nosso intestino funcionar e ser capaz de digerir as partes dos nossos alimentos, nossa mente está realmente comandando o espetáculo. E a maioria das pessoas, na verdade, não pensa nisso dessa forma. Mas se você está comendo uma comida realmente saudável, orgânica, sustentável, no campo à mesa, local, os alimentos certos, sem OGM. Mas se você estiver de mau humor ou não estiver lidando com algo traumático, não estiver lidando com um problema que seja um problema de relacionamento, você está apenas em um estado de espírito ruim enquanto está comendo. Você pode perder até 86% da nutrição apenas pelo estado da sua mente. O que quer que você esteja pensando está ativado na sua mente, no seu cérebro e no seu corpo. E então seu sistema nervoso entérico e todo o processo é ativado. E o seu sistema nervoso entérico, que é a conexão entre a mente e o cérebro, esse ciclo de feedback está conduzindo todo o processo, ou está sendo conduzido pela sua mente. Existe uma ligação muito rápida e direta entre a mente, o cérebro e o intestino. Isso ocorre por todo o corpo, mas é extremamente rápido para o intestino. E o intestino possui tantos neurônios quanto a medula espinhal. Temos cerca de 300 mil neurônios em nosso intestino, o que é aproximadamente a mesma quantidade que temos na medula espinhal. Você já ouviu falar da conexão intestino-cérebro? Nos últimos 10 anos, isso se tornou um grande campo de pesquisa no microbioma, e como isso está muito relacionado à nossa inteligência, e como 95% da serotonina está no intestino e 90% da dopamina. Mas o que nem sempre pensamos é que o pensamento que você está tendo em sua mente, na verdade, está ativando e estimulando isso. O que quer que você esteja pensando e acionando, estão ocorrendo mudanças em seu cérebro, que estão indo para o seu intestino. E tudo envolvido no processo de digestão, incluindo o pâncreas, a vesícula biliar e diferentes partes do intestino. O estômago, tudo está sendo impulsionado por essas ondas de energia da mente. Se o nosso pensamento for tóxico, vamos pegar uma das órbitas no pâncreas. O pâncreas secreta 20 neuropeptídeos diferentes, que são necessários para a assimilação dos alimentos. E se você estiver nesse estado de espírito, ou preocupado ou ansioso, esses 20 neuropeptídeos não serão secretados corretamente, ou talvez apenas alguns deles, e isso afetará todo o resto. As pessoas ficam inchadas e têm problemas no intestino ou dor de estômago, ou intestino permeável. Constantemente não lidar com nossos problemas desgasta a mucosa do intestino. Isso cria uma inflamação. Gosto de falar, Luiz, sobre a mentalidade por trás da refeição. E nos concentramos tanto na comida e na dieta que acho que esquecemos o componente mais importante, você pode que é a mente. comer alimentos ruins e ainda ter uma mentalidade positiva em relação a eles e processar alimentos de forma saudável, do modo Já me perguntaram que você isso. pega os nutrientes e não vai afetar o seu intestino, a formação de gordura, qualquer coisa desse tipo de alimentos gordurosos, fritos, açucarados e processados. Você ainda pode ter um corpo saudável com a mentalidade correta ou também precisa ter nutrientes corretos
e a mentalidade. Você precisa de ambos. Eventualmente, essa comida ruim vai se acumular em seu corpo. Sabemos que eventualmente vamos criar um ambiente porque nosso cérebro e corpo são um ambiente para a mente operar. Se o ambiente do cérebro e da mente são afetados fisicamente por comida ruim, alimentos processados e coisas assim, isso vai desgastar o corpo. Esses produtos químicos em excesso causam intestino permeável e prejudicam o sistema cardiovascular. Sabemos que há muita pesquisa sobre isso, portanto é ambos. Mas o que eu tô ouvindo você dizer é que você pode ter todos os alimentos mais saudáveis e tá com um pensamento tóxico, abandonar a si mesmo repetidamente, ou permanecer numa relação errada, ou não se expressar, ou não perdoar algo do seu passado e se apegar a isso, não vai fazer muito bem ter esses alimentos saudáveis, ou ainda pode criar inflamação ou ter intestino permeável por causa da mentalidade, né? Exatamente. Essa é uma faceta Uau. que as pessoas não reconhecem. Sempre falamos sobre 4 ou 3 pilares. As pessoas falam sobre dieta, exercício, gerenciamento do estresse, como se fossem 3 componentes separados. Enquanto isso, a força motriz é a sua mente. Porque se você não fizer nenhuma dessas outras coisas, não importa de qualquer maneira. Sua mente é a vitalidade e ela direciona todas as outras. Ouvimos falar de pessoas que estão na casa dos 50 anos, estão se exercitando, comendo bem, estão sorridentes e parecem estar bem, e de repente cometem suicídio. Tem um ataque cardíaco, E tem um ataque cardíaco ou algo assim. E pense como eles são tão saudáveis. Você deve pensar que sua mente cria as mudanças no cérebro, que por sua vez, e as mudanças no corpo que estão fortalecendo ou enfraquecendo o ambiente do cérebro e do corpo. E se acumulativamente você não gerenciar as questões tóxicas em sua vida, o ambiente de seu cérebro e corpo está mudando lentamente, mas com certeza na direção errada. Oscilamos entre uma porcentagem de 35% a 98% de aumento na vulnerabilidade a doenças, quanto menos gerenciamos nossa mente. Eu tenho 2 perguntas para fazer. A primeira é: quais são as práticas mais importantes para desintoxicar o cérebro? E depois eu quero falar sobre a mente, mas quais são essas práticas para fazer o detox no cérebro? A mente vai fazer a desintoxicação. A coisa principal é que a mente faz a desintoxicação. Então, o cérebro não se autogera. Esses são termos sofisticados para isso. Mas, basicamente, isso significa que se os genes não puderem se ligar, o cérebro não pode se alterar. Muitas vezes, ouvimos na mídia coisas como: o cérebro pode se alterar, mas se você me der um cérebro morto e mostrar uma mudança, ele não se altera. Mas se eu colocar EEGs e RMFs em você e em mim agora, nessa conversa, veremos mudanças massivas ocorrendo em nosso cérebro. O primeiro aspecto é que a saúde cerebral depende muito da saúde mental. A saúde mental está muito relacionada a manter uma mente confusa gerenciada. É que temos uma mente confusa e uma mente sábia, e podemos definir cada uma delas. Mas, basicamente, a sua mente confusa é experimental, e cada momento é um momento experimental na vida de um ser humano quando você está acordado, porque não sabemos o que vai acontecer em seguida. Não podemos controlar pessoas, eventos ou circunstâncias. Então, tudo é uma chance que está surgindo nos próximos momentos. E podemos prever com um certo nível de precisão que está por vir. Quanto mais familiarizado você estiver com o ambiente e as pessoas, mais precisa será a sua previsão. Mas ainda é uma previsão que não é um fato preciso. Somos muito experimentais. E temos uma mente psiconeurológica, mente, cérebro, corpo muito voltado para a experimentação. É muito voltada para a hipótese. Vivemos um estilo de vida muito hipotético. E tudo acontece muito rapidamente em um nível inconsciente. E assim fazemos hipóteses e experimentamos e cometemos erros. Mas isso é aceitável, porque em um erro, se você o gerencia, você pega a confusão e a repara e cresce. É experimentar, confundir, reparar, crescer, experimentar, ter sucesso. Então você cresce. Você está fazendo isso o dia todo, em tudo que faz. Relacionamentos, trabalhos, esportes, seja o que for. Esse processo é algo que somos projetados para passar. Isso é saúde cerebral, saúde corporal. É mente, cérebro e corpo.
Mas se todos nós temos apenas uma mente confusa e não a gerenciamos, porque nossa mente está sempre funcionando. Ela nunca desliga até você morrer. Ela está funcionando à noite. Você pode até treinar a si mesmo para sonhar de forma diferente. É poderosa nossa mente. Estou prestes a fazer um experimento de pesquisa sobre isso, onde você pode treinar sua mente para realmente mudar coisas como Uau, isso é pesadelos legal. e coisas assim. Em outras palavras, mente, cérebro, corpo confuso. Isso é realmente vital. Essa seria a primeira Mente coisa. confusa, cérebro Confuso, corpo corpo confuso. confuso. Não dá pra fazer detox no cérebro. Eu acho que você pode desintoxicar um pouco o corpo, evitando pelo ambiente físico, as substâncias que você coloca no corpo, mas o que eu tô ouvindo você dizer é que se você não aprende a limpar sua mente primeiro, você não vai ter os benefícios ótimos dessas substâncias Exatamente. ambientais, né? Essas coisas. E, por exemplo, se você fizer um treino, mas for com uma atitude de só preciso terminar logo com isso, ou odeio isso, ou queria que acabasse, nunca permita que você faça isso quando estiver se exercitando, porque assim que fizer isso, você envia uma mensagem para cada DNA, cada célula do seu corpo para entrar quase em um modo de congelamento. Você sabe quando as pessoas estão famintas e o corpo se agarra à comida. Se você enviar essa mensagem para o seu corpo de que não quer estar ali enquanto estiver se exercitando, na verdade reduzirá a funcionalidade dos DNAs e o benefício diminuirá na rotina de exercícios. Você pode estar fazendo o treino mais incrível, mas sua mente determinará a eficácia e o benefício do treino. Portanto, tem que ser mental. Mas nós também temos que comer corretamente. Escrevi o livro Pense e Coma de Forma Inteligente. Sou uma grande defensora de comer de forma saudável. Eu saí de uma aula de hot yoga 2 horas e também fiz saunas infravermelhas. Eu faço tudo o que posso fazer porque estou cuidando dos órgãos através dos quais minha mente trabalha. Quer dizer, você vem estudando isso há décadas, né? 38. Décadas. Você tinha 6 anos, você começou a estudar isso, né? Isso é Houve engraçado. algum momento durante a sua intensa pesquisa em que você sabia disso, mas estava praticando coisas diferentes? Talvez você comesse bem, fizesse atividade, mas pensasse, caramba, não quero estar aqui, eu estou estressada por isso, pelo meu trabalho, qualquer coisa. E você viu efeitos negativos disso? E então houve um momento em que você mudou? Eu estou supondo que houve, né? Você nunca mais voltou atrás e começou a ver outros benefícios? Houve altos e baixos. Sempre fui muito determinada. Sempre me dediquei muito ao exercício e a me envolver totalmente em tudo. Então, tudo que faço, me dedico 100%. À medida que passei por experiências de vida, tenho 4 filhos e eles são adultos, o que traz suas próprias alegrias incríveis, mas desafios incríveis. Sou casada há 34 anos e temos um casamento incrível, mas tivemos nossos altos e baixos. São as questões relacionais que mais me impactaram. Sério? Parece que as relações são as que trazem para as pessoas a maior fonte de alegria e maior dor também. É porque somos apropriados um pelos outros, e isso é algo sobre o qual devemos conversar. A cultura de apropriamento versus cultura competitiva e toda a questão de relacionamentos profundos e significativos. Isso é um conceito incrível e vai além de Darwin, voltando à teoria lamarckiana e coisas do tipo. Ao longo dos anos, também houve questões empresariais e coisas assim, mas acho que a coisa que mais me afetou e que me vi talvez treinando na Orange Theory e algo aconteceu em uma situação radiante, e me vi tão absorvida com isso que estava exausta na esteira. Você não consegue focar nem ter Nenhuma. energia. E eu simplesmente não conseguia fazer o que normalmente faria. Então, imediatamente vou mudar e dizer, estou aqui agora para mim mesma para isso. Não posso ajudar os outros a menos que esteja realmente fortalecendo o meu próprio corpo. E eu a disciplino minha mente. Eu a pego, a empurro de volta para o modo de me concentrar totalmente no que estou fazendo. E ela muda completamente. Isso faz parte de se livrar da mente confusa? É gerenciar a mente confusa. Nunca nos livramos de nossa mente confusa e precisamos ser amigos de nossa mente. O que é a mente confusa e como é sentir isso? A mente confusa é a mente experimental, como eu mencionei. Basicamente, parece que não sei o que estou fazendo ou em algum lugar. Não tenho certeza do que estou fazendo. Não sei se isso está certo, se está bem, se é...
E também são coisas como alguém diz algo para você e você reage e percebe que disse a coisa errada, ou entendeu errado, ou fez uma suposição, ou está sendo... Você percebe um padrão em sua vida em que continua reagindo a certas coisas. Ou você percebe que está acordando de manhã reclamando o tempo todo. Isso é uma mente confusa. É onde nos encontramos sentindo desconforto, sentindo que algo simplesmente não está certo, se sentindo irritado, agitado. São essas emoções. Isso é mente confusa e isso é totalmente normal. Agora, isso é tão fascinante porque tudo bem se eles forem gerenciados. Então, o que precisamos fazer é aceitá-los, nos dar permissão para experimentá-los, porque você não pode crescer a menos que entenda como eles se sentem. Não estou dizendo para escolher ficar irritado, mas se você ficar irritado, assuma isso e depois diga: ok, por que fiz isso? O que posso aprender com isso? Isso é uma mente gerenciada. É para isso que nossa mente psiconeurológica é projetada. Se ficar frustrado, é muito mais saudável dizer: eu peço desculpas, vou fazer menos da próxima vez. Qual a diferença entre a positividade tóxica e a mente sábia? A mente sábia é a capacidade de reconhecer que não sei tudo, que preciso de outras pessoas. Eu reconheço que machuquei outras pessoas. Eu reconheço que é ok chorar, que é ok ficar triste, ok ficar deprimido. Eu reconheço que ansiedade e depressão, essas são sinalizações. E quando o meu corpo dói, ele está me dizendo algo. É uma razão para recuar e ver outra perspectiva. É ter discussões profundas como esta, onde você explora a filosofia e explora. Isso é mente sábia. E se você me pedisse um conselho sobre algo, ou se eu pedisse conselho a você sobre algo, e você me desse conselho, é mente sábia. Quando você fala com seus filhos, seus parceiros ou amigos e diz: "Ei, isso aconteceu, o que você acha?" E eles te dão conselhos. É mente sábia. Portanto, a mente sábia está em todos nós, mas não nos sintonizamos o suficiente. E vemos isso se manifestar na neurobiologia, porque não temos proteínas. Elas são retiradas dos órgãos para as células, para as partes da célula, até as partículas subatômicas. Não temos nada em nosso corpo físico e cérebro que seja para a toxicidade. O que temos é para gerenciá-la. Então, é muito diferente. Em outras palavras, temos graça para cometer erros. E a positividade tóxica é toda sobre isso, quase colocando um band-aid. É como um curativo em uma ferida. Um dos meus amigos diz: curativo em uma ferida de bala. Você não pode colocar um curativo em uma ferida de bala. E é isso que a positividade tóxica está fazendo. E coisas como declarações de gratidão e afirmações, se usadas incorretamente, são ferramentas do movimento de positividade tóxica. Você Então, está se como enganando. devemos usar mantras e afirmações? Tem uma maneira de usá-los de forma positiva, eficaz, né? Com certeza. Com Como a certeza. gente pode usar os mantras e ferramentas e afirmações uma atitude positiva sem que isso seja uma positividade tóxica? A maneira como explico isso é que você faz isso na etapa 5 do Neurocycle, que é basicamente um sistema de entrega de como não é uma técnica, é uma entrega, como a Amazon. A Amazon é um sistema de entregas que funciona brilhantemente. Ela entrega qualquer coisa em qualquer lugar a qualquer momento. Então, o conceito do Neurocycle é um sistema de como podemos gerenciar diretamente nossa mente, ou fazer com que nossa mente sábia converse com nossa mente confusa para direcionar a neuroplasticidade do nosso cérebro, para então se mover na direção certa e aceitar os altos e baixos da vida e ter esse senso de paz, que não é uma positividade tóxica, é uma aceitação de incertezas da vida. O que descobri em minha pesquisa é que se você tem um problema em sua vida e há algo que você está apoiando, e talvez seja apenas acordar reclamando todas as manhãs, é algo que eu costumava fazer. Eu costumava acordar agitada de manhã e consegui controlar isso e isso mudou completamente minha Sério? vida. Porque isso destroça seu cérebro. Isso destroça completamente seu cérebro. Destroça o dia. Você pode falar mais sobre isso em detalhe se quiser. Então, digamos que há um hábito de reclamar, apenas dizendo: vou acordar de manhã e dizer 10 declarações de gratidão em vez de 10 declarações de reclamação. Isso funcionará por um tempo. Não será sustentável, porque tudo que você está fazendo é colocar um curativo em uma ferida de bala. Ou você está cortando a cabeça da erva daninha, e ela vai crescer de volta.
não está chegando à raiz do... Você tem que encontrar a raiz. Por que você não apenas sente a apreciação o tempo todo e não tenta agir como se apreciasse? É isso. Não é uma questão de ser, é uma questão de fazer. E assim você tem que descobrir por quê. E tudo que você está fazendo tem um motivo. Porque, em essência, sua identidade é essa. Com fios cheios de natureza em nossa neurobiologia e em nossa mente. Vemos isso nas ondas de amor da física da mente e nos campos gravitacionais e coisas assim. A física quântica nos mostrou que estar imerso em campos gravitacionais eles mudam quando há negatividade. Então, quando as pessoas estão com raiva e brigando, é diferente. E quando há muito muro, você pode sentir isso. Você pode entrar em uma sala e sentir essa energia. Você não pode simplesmente dizer 10 afirmações de gratidão. Você tem que descobrir por que está reclamando. Estou me manifestando por um motivo. Há uma razão pela qual estou fazendo isso. Em minha essência, sou uma pessoa cheia de fios. Se eu acordo reclamando ou estou sempre irritado em certas situações, ou se tenho certos padrões, há um motivo. Não seja duro consigo mesmo. Seja gentil consigo mesmo. E dê a si mesmo graça e apenas encontre o motivo. É uma maneira muito mais fácil de viver, Luiz, do que se culpar ou se forçar a ser outra coisa. Apenas diga, eu acordo reclamando, por quê? E então vai e resolva isso. E é aí que você pode passar pelo processo de resolução. E é um processo muito sequencial no tempo. É por isso que existem 5 etapas que você faz ao longo do tempo. E quando você encontra a raiz, então pode fazer as afirmações positivas. Qual foi o maior desafio para você superar mentalmente, com sua mente confusa que estava te segurando? Algo que levou muito tempo para você finalmente dizer, tipo, ok, eu sei a ciência, eu sei a pesquisa, eu tenho ensinado isso, mas ainda não consegui fazer comigo mesmo. O que foi isso? Acordar de manhã reclamando e muito negativa. Há quanto tempo você fazia isso? Por anos. Durante os primeiros anos do meu casamento. E lembro-me também da escola secundária. Acordava de manhã tensa e ansiosa. Então, por anos. E lembro-me de um dia, meu marido me dizendo, estávamos casados há 10 anos, e ele me disse, você está sempre negativa de manhã. E ele acorda animado e feliz. Eu dizia, vai embora. Você está muito feliz para mim de manhã. E ele simplesmente disse, você está sempre negativa de manhã. Até me apontar isso, eu não tinha percebido que estava fazendo isso. Mas isso afetava a primeira metade do dia. Eu estava fazendo toda essa pesquisa cerebral. Assim que fiz a pesquisa, pensei, eu entraria em um estado de euforia. Porque imediatamente, meu trabalho imediatamente mudou as coisas. Porque está construindo o cérebro. E isso é realmente importante para a saúde mental. A construção cerebral é algo que definitivamente precisamos explorar nessa discussão, porque é fenomenal. Porque essencialmente cria um molde neuroquímico. Agora, quando você acorda de manhã, enquanto passa do sono para a vigília, há uma mudança massiva na neuroquímica e na atividade das ondas cerebrais. Coisas que estavam fluindo dessa maneira, agora fluem dessa maneira. O delta é muito alto, e agora de repente cai, e o estado mudará e o beta entra em ação. São padrões inteiros em mudança. E se você não gerenciar esse momento, pode se preparar para um dia de fracasso ou um dia miserável. E tudo se torna muito difícil. E eu me treinei. Levei vários ciclos de 63 dias usando o Neurocycle para treiná-lo. Mas não foi tão difícil quanto pensei que seria. Então foram cerca de 18 semanas. O que não é muito tempo se você pensar que estava fazendo isso há cerca de 20 anos. E a outra coisa que me segurou, que também estou fazendo para o meu filho, era o se ao menos. Costumava dizer, se ao menos, para tudo. Se ao menos eu tivesse tido essa oportunidade, se ao menos isso não tivesse acontecido comigo, se ao menos... Se ao menos eu tivesse dito dessa maneira. Se ao menos eu tivesse feito daquele jeito. Eu tenho 4 filhos. E minha segunda filha, 3 das minhas filhas trabalham para mim. Aqui a minha produtora, Dominique, virou para mim e disse, mãe, você está estragando essas férias, porque eu estava falando sobre todos os, se ao menos, enquanto estávamos saindo das férias. Mais uma vez, foi preciso alguém próximo de mim para realmente dizer, eu gostaria que você parasse. E foi uma criança. Eu pensei, caramba, estou tendo esse impacto na minha filha. Eu tenho um aplicativo chamado Neurocycle e está disponível na App Store e na Google Play. É literalmente eu te dando terapia. Te guiando pelo Neurocycle. Eu conheço o sistema de cor, mas uso isso para receber lembretes, porque você pode digitar. E todos os dias, 7 vezes por dia, ainda aparece no meu celular. Lembre-se dos seus.
Se ao menos eu não faço mais, mas ainda me lembro. Agora posso apenas dar uma olhada e me lembrar, e posso me pegar assim. Me tornei 81% mais eficaz em gerenciar algo que era tão tóxico para a minha saúde mental, que revolucionou completamente minha vida. Então eu posso imaginar, né? Quando partimos de um lugar de se ao menos, o que isso diz sobre nós e sobre a nossa vida? Que nada nunca vai te satisfazer. Nada Uau. nunca te dará paz. Você sempre estará buscando o gramado mais verde do outro lado. Cara, isso parece exaustivo. Você não consegue ver o que tem porque está sempre pensando no que acabou de perder e como teria sido melhor. E de onde isso vem? Depois que fiz o trabalho, isso veio de um desejo de ser perfeita. O perfeccionismo, que basicamente vem de uma identidade muito fraca. E eu queria me provar. Eu era caçula de 4 filhos. Eu tinha minhas 2 irmãs mais velhas. Minha família é incrível. Mas como qualquer família, toda família tem coisas loucas acontecendo, o que também é muito normal. Isso é algo que todos nós precisamos perceber. Obviamente não coisas extremas, mas minhas 2 irmãs mais velhas realmente brigavam muito. E eu era a caçula e tinha que me provar. E então eu saía em todos os aspectos, desde acadêmicos até esportes. E eu sempre era melhor acadêmica e esportiva. Eu me forcei a um ponto em que era demais. Eu sempre estava tentando agradar. E minha mãe era muito britânica. Você não elogia crianças. Você não enche a cabeça delas. Você não... Lembro de chegar até ela quando era criança e ela sabe a história. Então, está tudo bem. E conversamos sobre isso. E tenho um ótimo relacionamento com ela, mas eu devia ter uns 6 ou 7 anos e desenhei um quadro. E cheguei até ela e disse, mãe, você não ama meu quadro? E ela me disse, isso é vaidade, não me peça, não procure elogio. Aos 6 ou 7, isso é difícil. Isso me arrasou. E ela não tinha a intenção de me arrasar, mas me arrasou. A partir desse dia, eu nunca perguntei, apenas provei. E me forcei. Nunca fui boa o suficiente. Nada nunca foi bom o suficiente porque ela nunca me elogiou. Agora, Uau. aos 85 anos, isso parou porque ela mudou e pediu desculpas. Porque ela começou a fazer isso com meus filhos. E eu disse, não. Mas ela disse, você elogia seus filhos demais. E eu disse, você nunca me elogiou o suficiente. Quando meus filhos fazem algo ótimo, eu vou torcer por eles. E ela viu isso e tivemos toda essa discussão em torno disso. Mas é daí que veio. Ela faz questão de tudo. Agora é muito legal. Ela está tentando compensar. O que é ótimo porque você pode perdoar e esquecer. Você não pode mudar o que aconteceu com você, mas pode mudar o que está em você. Mas é daí que veio. E depois que fiz as pazes com isso, assim que minha mãe e eu tivemos essa conversa, tratou de mim. Foi definitivamente uma parte massiva da minha cura. Uau. E o quão impactante o perfeccionismo é no cérebro em segurar as pessoas para trás. Como alguém deixa de lado essa ideia de ser perfeito quando sente que talvez tenha algo semelhante, ou você sinta que precisa ser perfeito para ser amado, ou aceito, ou receber reconhecimento, ou atenção, ou carinho, ou seja lá o que for. O que o perfeccionismo faz com o cérebro e como a gente pode abandonar isso? Essa é uma pergunta excelente. É muito distorcido porque vai contra a sua natureza natural cheia de amplitude. E tudo tem a ver com identidade. E quando falamos de identidade, temos que falar disso como um verbo, em oposição a um substantivo. É algo orgânico e em crescimento. Então você é Louis, mas está constantemente crescendo e mudando com suas experiências da vida, crescendo em si mesmo e crescendo. E à medida que passamos pela bagunça, pelo reparo e pelo crescimento, é um processo de aprimoramento e crescimento, melhorando cada vez mais o tempo todo. O perfeccionismo é uma espécie de não aceitação disso. É como se eu nunca tivesse tido a chance de realmente ver que minha identidade é boa o suficiente. Então você sempre tem que fazer algo. Cada pessoa tem a sua própria narrativa, mas em algum momento de nossa vida tivemos algo que nos derrubou. E parece que foi onde isso aconteceu para mim. E crescer naquele ambiente onde nunca houve elogios. E uma criança precisa desse tipo de coisa. Afetou minha identidade. Eu sempre senti que precisava provar em todas as situações. E isso se tornou algo muito grande. Eu estava vivendo em busca de aprovação para poder aceitar quem eu era. E você nunca se aceitou totalmente? Não totalmente. E acho que muitos de nós lutam com isso. Sempre recomendo que as pessoas façam verificações regulares de identidade. É tão fácil ser moldado pela experiência. É natureza, criação e fator eu. Há a parte da natureza da identidade que é: você tem sua constituição genética, eu tenho a minha. Você tem sua própria maneira única de vibrar suas proteínas.
Elas não vibram da mesma maneira que as minhas. Mesmo que tenhamos as mesmas estruturas cerebrais, temos diferentes vibrações de proteínas. Eu segurei esta árvore antes. Os pensamentos que você constrói, as árvores negras, as raízes são a fonte, mas os galhos são sua interpretação. Então, cada ouvinte que está ouvindo isso agora, está ouvindo a mesma fonte ou as mesmas raízes que crescem em seu cérebro, mas cada pessoa está crescendo sua própria interpretação, seus próprios pensamentos, sentimentos e escolhas em torno do conteúdo sobre o qual estamos falando. E isso é identidade. Em relação à criação, temos nosso ambiente que nos impacta. Gostemos ou não, cultura, religião, onde vivemos, as filosofias da época. Mas, sobretudo, essas duas coisas é o fator eu, e essa é a sua identidade em crescimento. A percepção que temos de nós mesmos? Sim. O que parecemos no espelho? O que parecemos no espelho e como percebemos o mundo é muito fortemente influenciado pela natureza, criação, e é por isso que é tão importante para as pessoas a sua identidade. Então, pessoas que são confiantes, elas apenas parecem se recuperar, mesmo elas terão questões de identidade. Mas elas chegaram a um ponto em suas vidas em que podem se recuperar muito mais rápido do que talvez alguém que tenha mais questões de identidade. E quando eu ainda estava praticando, eu gastaria uma grande parte do meu trabalho com meus pacientes na identidade. Eu trabalharia primeiro com isso. E então eu faria o fortalecimento cerebral e depois faria o trabalho emocional. Seria primeiro construir a pessoa. Você é incrível. Assim é como obtemos resiliência em seu cérebro. E você perguntou anteriormente sobre como fazemos a saúde do cérebro. O fortalecimento cerebral é uma das maneiras mais poderosas de usar sua mente para obter saúde cerebral. Então, também precisamos fazer isso. É melhor voltaremos a anotar isso, tudo isso. Eu tenho anotações aqui, eu tenho as anotações. Eu estou curioso sobre a verificação Sim. de identidade. Como é isso e como a gente constrói nossa identidade para nos tornarmos seres humanos mais confiantes, resilientes e amorosos? Quando a identidade desmorona, veremos uma diferença nas vibrações no cérebro. Veremos uma diferença no fluxo de energia no cérebro. Quais são as maneiras comuns de se desmoronar? Desculpa interromper. Ou não, sem problemas. Um término, Ambiente, uma perda experiência. de... Sim, Alguma coisa sim. acontece, né? Na família, Isso alguém... pode desmoronar, mas geralmente acontece quando você é informado de alguma forma que está quebrado, mesmo que não seja diretamente. Por exemplo, se você passou por uma circunstância adversa e está se sentindo deprimido e alguém lhe diz que você tem uma doença cerebral, isso pode abalar sua identidade, porque agora sua identidade é: ou estou quebrado, tenho um cérebro defeituoso. Vemos isso muito em questões de gênero. Pessoas que não podem se identificar com o que acreditam ser seu gênero. Um ataque tremendo à identidade. E por isso há um aumento tão grande nos suicídios nesse tipo de ambiente. Eu trabalhei com muitos sobreviventes de suicídio. E o cerne disso é a identidade. Porque se você não se sente valorizado, se sente que o que pode contribuir não é o suficiente. Não importa o que seja, porque eu deveria estar vivo. E isso, para mim, é muito importante. Fiz recentemente um podcast inteiro sobre identidade e a importância da identidade. E ela se manifesta de maneira diferente no cérebro. Quando sua identidade desmorona, sua energia... E podemos captar isso nos testes QEEG. A tecnologia QEEG não lê detalhes. É muito rudimentar, mas dá uma ideia do nível de ansiedade que ela cria. Quando você não está sendo você mesmo, ou sente que não é valorizado, veremos assimetria. Por exemplo, no cérebro. Veremos muita baixa energia na parte frontal do cérebro. Vemos isso em pessoas que foram rotuladas. O fluxo sanguíneo de energia deles é assimétrico e é muito baixo, especialmente nesta parte do cérebro. E depois temos 200 especializações em nosso cérebro que são únicas para cada um de nós. Isso acontece porque seu cérebro é limitado em tamanho. Seu crânio é limitado em tamanho, então você não pode continuar a crescer seu cérebro. Você não pode fazer tudo, nem eu. Há algo que você pode fazer que mais ninguém pode fazer, e isso está dentro dessas 200 especializações em nosso cérebro. Mas isso cria uma necessidade. Há coisas que você pode fazer que eu não posso. E é aí que as pessoas pensam: está claro que não há algo em que eu possa contribuir. Sua identidade fica quebrada. Vemos essas mudanças. E quando você obtém essa mudança na atividade cerebral,
cerebral, na inflamação e no fluxo sanguíneo, veremos um aumento na inflamação do sistema imunológico. Ele vai responder e reagir, porque agora sua sobrevivência está ameaçada. Então você terá uma inflamação. Depois seus telômeros e seus cromossomos começam a encurtar, o que então envelhece seu corpo. Isso continua e continua. Os efeitos neurofisiológicos são enormes. Uma verificação de identidade é fundamental, porque é a única maneira de se recuperar do que vai acontecer, porque a vida é traumática. Gostaríamos que o mundo fosse perfeito. A realidade é que, não importa o que, você já teve traumas e terá traumas. É inevitável. Sim, eu faço uma vez por ano, ou sempre que sinto que estou desalinhada. Quando Como começo a verificação de pensar identidade em um pra ti? Você reconhecimento diz que faz muito uma vez por rápido da ano. verificação de identidade, é quando você começa a sentir inveja e ciúme dos outros. E quando você começa a sentir que não é bom o suficiente. Síndrome do impostor. Esses são sinais muito importantes de que, ei, devo parar e fazer uma verificação de identidade. Então eu faço isso com o Neurocycle. Vou reunir a consciência de todos os sinais que estou começando a ver. Tipo, ok, há muito mais síndrome do impostor do que o normal, porque todos nós temos um certo grau disso. Então, tudo bem. É quando se torna um padrão invasivo. Você procura os sinais do padrão invasivo que estão afetando como me sinto sobre mim mesma. E então eu sei como reconhecer o mal-estar geral. E em seguida, começarei a trabalhar a partir dos sinais e depois a refletir sobre o porquê. O que aconteceu? Pergunte, responda e discuta consigo mesmo. O que aconteceu para me levar a este ponto? E então eu vou tirar um tempo para escrever. No terceiro passo, você escreve na forma de uma metacognição. É uma das coisas mais poderosas que existem para entrar em sua mente não consciente e descobrir o que está realmente acontecendo. Você quer fazer com que sua mente consciente e não consciente conversem uma com a outra. E se você passar por essas etapas que estou descrevendo, você está treinando e forçando o fluxo sanguíneo. Essas são 200 áreas de especialização. As diferentes estruturas do cérebro, os neurônios, a neuroquímica, os hormônios. Você está forçando-as a realmente trabalhar para você. E quando você está nessa fase, você é muito mais inteligente. Esse é o objetivo das 5 etapas. Dar a você esse nível de clareza que pode ajudá-lo a mergulhar profundamente na mente não consciente e encontrar o problema tóxico que causou esse problema de identidade. Porque isso vai afetar tudo. Seu trabalho, seus relacionamentos, sua visão de vida. Energia, tudo. Energia, exercício, dieta. Então, o primeiro passo é a reflexão sobre a identidade. Também E é isso muito que parece ser para importante. muitas coisas, né? É interessante você dizer isso, porque quando eu era mais jovem, eu já disse isso no programa, mas quando eu era jovem, eu devia ter uns 7, 8, 9 anos. No primário ainda, eu costumava me meter em encrenca, né? Pelo menos é disso que eu me lembro. Eu lembro de me meter em encrenca e Que vergonha. ser enviado para o diretor. Vergonha. Talvez nem tanto, mas talvez meia dúzia de vezes ou algo Sim. assim ao longo dos anos. Agindo de forma inadequada ou... E eu me lembro que... E essa é uma lembrança bem vívida na minha cabeça, é algo bastante forte para mim. Sim. Eu dizia que eu queria estar morto. Eu lembro de dizer isso muitas vezes quando eu era criança. Eu lembro que eu me metia em crença e pensava, cara, eu queria estar morto. E ouvindo você dizer isso, eu nunca me senti valorizado. Eu tenho certeza de que pessoas fizeram isso, mas eu não sabia como receber ou eu não sentia. E eu acho que, felizmente, nunca mais eu disse isso depois disso, né? Eu não sinto que eu estou nesse caminho mais, mas eu não me sentia valorizado por 5, 10, 20 anos. E Onde como é que eu você estaria se eu estaria? seguisse esse caminho, né? Qual seria o Sim. propósito da minha vida, né? Por que eu deveria estar aqui? Se ninguém se importa comigo, ninguém me valoriza, ninguém me vê, ninguém me reconhece, eu não tenho um propósito, eu não tenho valor, não tenho significado, né? Então eu poderia muito bem me acabar com isso. Então eu tenho muita compaixão, eu acho, né, por pessoas que sentem isso, porque você pode Sim. ser arrastado para esse estado. Ah, E você pode facilmente se totalmente. deixar levar por isso após uma grande crise, ou o término de uma relação, ou mágoa profunda. Você pode se deixar levar por essa ideia de que essa pessoa não me ama, eu não sou bom o suficiente para o trabalho. A gente pode deixar se levar por isso se a gente não cuida da nossa mente, pelo que eu estou ouvindo. Sinto muito que isso tenha acontecido com você. E você reflete tantas pessoas que passaram por isso. E você conseguiu se ajustar. Mas o fato de você poder lembrar desse incidente mostra que isso ainda está. Talvez agora haverá mais cura. Mas isso impactou sua vida.
Com certeza. E quantas crianças passam por isso? Houve um podcast que eu coloquei há alguns dias e apenas dei uma olhada, porque você recebe tantos comentários. Eu tento ler o máximo que posso, mas não dá. Mas um chamou minha atenção. Foi alguém dizendo como eles foram, quando crianças, informados de que não eram bons o suficiente e tinham uma atitude ruim. E foi assim que se disciplinava uma criança. E o que não percebemos é que quando fazemos isso com uma criança, estamos realmente arrasando ela. Lembro-me da minha mãe dizendo para mim. Novamente, minha mãe volta a essa questão, me dizendo que, quando eu dizia para meus filhos, ei, ouça, isso não está certo, mas você faz isso certo. E não é você, mas o que você está fazendo. Eu estava tão enfática em tentar, e eu não sei se fiz isso todas as vezes, mas eu realmente estava consciente de não dizer, você é ruim. Essa ação que você fez, o comportamento não é bom. Sim, há uma Mas- separação. E lembro-me de minha mãe me observando fazer isso uma vez. E ela disse, por que está dizendo a eles, se eles fizeram algo errado, que eles são bons? Eu disse, porque eles são bons, eles são legais, eles estão apenas E aprendendo. se você dizer a uma criança que tudo que ele faz é errado, ele vai acreditar que ele está errado. Ele vai acreditar nisso. Essa é a perspectiva que eles estão construindo. Porque você é o adulto em suas vidas. Você é o cuidador. Você é a pessoa que eles mais admiram. E está moldando eles. Então, eles confiam em você para modelar o comportamento. Então, se você está sempre modelando para eles que eles são maus, uma vez de dizer, ok, você está fazendo isso, há uma razão para isso. E isso é o que eu costumava sempre fazer com os pacientes em meu consultório, porque eu trabalhava com muitos adolescentes que eram delinquentes. Eu sempre explicava assim, a maneira como você se apresenta ou a maneira como você é, o que você está dizendo e o que está fazendo, são simplesmente sinais de um problema subjacente. Não é a pessoa. Você tem que cuidar o que está dizendo a uma criança. Elas podem se conformar com o que você está dizendo que Deve elas ser são. mais disso. Exatamente. E temos que ter muito cuidado. Talvez alguém diga, você é sempre tão agressivo. Quando você diz sempre, você nunca. Você está, na verdade... Está construindo identidade. Exatamente. Moldando identidade. A pessoa está se tornando mais essa E identidade. você não está dando a eles nenhuma habilidade para mudar. Então, se você, em vez disso, dizer a eles, o que você fez foi realmente agressivo, eu sei que isso não é quem você é. Vamos ver por que você fez isso. Porque há uma razão para isso. Não consigo te dizer quantas vezes tenho dito isso recentemente. Temos que dar graça às pessoas. Temos que dar graça a nós mesmos. Se alguém em seu ambiente, ou em seu ambiente de trabalho, ou em sua família, está sendo impossível ou difícil, em vez de ficar bravo com eles, afaste-se, mas mude sua perspectiva. Há uma razão pela qual eles estão assim. Coloque-se em um lugar seguro, onde você possa realmente processar isso e colocar sua própria saúde mental sob controle. E depois volte e tente dizer, olhe, isso realmente me machuca da maneira como você faz isso, mas eu entendo que isso não é quem você é. Eu posso ajudar você a passar por isso? E isso muda completamente as coisas, porque você está imergindo as pessoas na bondade. Esse tipo de abordagem muda imediatamente a forma como o cérebro funciona, em ambas as partes. E você pode chegar à questão central. Isso remete à criança. Você pode fazer a mesma coisa com uma criança e não precisa destruir sua identidade. As crianças estão crescendo em direção à idade adulta e muitos problemas comportamentais decorrem de geração de má educação. Sou muito mais velha do que você. Eu tenho 57 anos. Quantos anos você tem? 38. Sou quase 20 anos mais velha que você. Ok, meus pais me criaram de uma maneira muito diferente, onde havia uma mentalidade de cabeça na areia. As crianças são vistas e não ouvidas. Se recomponha, levante-se e continue. Esconda suas emoções. Não mostre suas emoções para o mundo. É tão difícil quando você molda o cérebro meu de uma Deus. criança que está se desenvolvendo, é difícil medir emoções. né? Exatamente. É muito Fazer esse difícil. tipo de coisa. Faço parte da geração Baby Boomer e é aí que você vê muitos problemas na geração Baby Boomer. Muitos de nós continuamos fazendo isso com nossos próprios filhos e espero que eu não tenha feito isso porque reconheço isso e estou fazendo o trabalho. Graças a Deus que estou fazendo o que estou fazendo para mudar isso. Mas isso chocou todo um grupo de pessoas e se não mudarmos isso, impactaremos a próxima geração e a próxima. Então temos que fazer isso. Mas sim, você tem que ser capaz de se expressar
processar. E uma das coisas que eu fazia aos meus pais quando eu estava fazendo terapia, fazendo muita terapia familiar, era que eles tinham que ser autênticos. Eles tinham que explicar: mamãe está triste e está tudo bem ficar triste. E é por isso que acho que estou triste. E estou trabalhando nisso e vou melhorar. Então, você modelou agora para uma criança que você está triste. Se um pai está triste ou preocupado, ou irritado, zangado, e você não explica para uma criança, a criança pensará: sou ruim, sua identidade é atacada. Se você não explicar à criança por que sua identidade está sendo afetada, ela pensará: ok, os adultos são perfeitos, então um adulto triste significa que eu sou uma pessoa ruim. O adulto é a pessoa boa. E essa é a pior mentira. E não importa a idade que tenhamos, somos todos um caos. E o que devemos fazer é modelar a autenticidade e dizer: estou triste hoje, ou estou deprimido hoje, ou sim, gritei com você, peço desculpas, estava errado. Então você está modelando para a criança e eles dizem: ah, está tudo bem se eu ficar bravo. Então eles começam a dizer: mãe, estou bravo porque, em vez de estou bravo ser minha identidade. Portanto, é uma ação, não um ser. É interessante porque essa manhã eu acordei e estava me sentindo um pouco triste, não sabia por quê. E eu lembro de pensar: ok, deixa eu refletir sobre isso. Eu não preciso ficar aqui, mas eu posso estar e refletir sobre isso. E eu lembro que era como conversar com um amigo, eu estava tipo: cara, eu tô me sentindo triste, eu não sei por quê. Eu passei por uma transição de relação ultimamente, talvez seja uma tristeza disso, uma saudade. Eu estava tipo: ok, mas qual é a razão pela qual a transição aconteceu? E mesmo que eu seja grato pelas lições e pelo processo de seguir em frente a partir dessa relação que deu errada, né? Eu ainda posso ficar triste pela perda Sim. de algo, né? Por não estar mais lá, que esteve lá em Foi algum bonito. momento da minha vida, né? Não é um sentimento bom de qualquer maneira. E então eu fiquei tipo 20, 30 minutos, tipo, ok, eu não preciso ficar aqui porque ficar na tristeza não vai suportar a minha alegria, minha autenticidade, minha visão de ajudar as pessoas. Então eu quero ter certeza de que eu não rejeito essa gama de emoções, né? Mas Tão eu bom. também não quero permanecer na emoção que talvez me atrapalhe de ajudar pessoas ou ter uma atitude positiva. Então eu acho que é meio que ter esse sentimento, né? Isso é tão bom. Desculpe, não quero interromper você. Não, pode ir, pode ir. Você acabou de fazer o neurocycle. Mudando de linguagem. Você reuniu a consciência de sua tristeza, você a abraçou, você estava bem com isso. E isso é muito bom, porque é realmente ok estar triste. E então você refletiu. Você reuniu a consciência, então refletiu sobre o porquê. Você talvez não tenha feito a etapa da escrita, mas visualizou. Eu estava conversando com alguém sobre isso. eu tava Então você expressando conversou. isso. Então há a escrita. Se isso acontecer novamente, talvez você possa fazer um metacog e você não terminou isso. Os diferentes tipos de escrita podem te levar mais fundo, se necessário. Mas você fez isso com uma discussão visual e então você entrou nisso. Você reconceituou. E então tudo bem estar triste porque você está lamentando a perda. E isso faz parte. Agora você está seguindo em frente. E assim Com seu certeza. primeiro passo foi aceitar, mas agora você está seguindo em frente. E você está absolutamente certo. Então você deu a essa tristeza, você abraçou, você processou e reconceituou. Se você tivesse reprimido, ela teria crescido. Porque tudo que você reprime vai crescer. E então vai permear em outras partes de sua vida. E então há confusão porque você pensa: por que estou triste quando tudo isso está acontecendo? E então por que estou sentindo isso? E como um pequeno vírus, ele começa a se espalhar. E então você pegou isso lá e permitiu, mas também limitou. E é tão importante com qualquer emoção, que nenhuma emoção é ruim, mas há certas emoções que nos deixam cansados. Nosso cérebro, corpo e mente consciente têm energia limitada. A mente não consciente tem energia ilimitada. Portanto, a mente não consciente continuará nos impulsionando a continuar indo. E temos que criar uma disciplina, quase como fronteiras entre o consciente e o não consciente. Sua mente sábia está dizendo: se eu ficar na tristeza, vou ficar exausto. Você reconheceu instintivamente. Esgotar a mente. Então foi sua mente sábia que lhe disse. Então você colocou um limite e você colocou um selo nele. E eu sempre digo isso com o neurocycle. Quando você está passando pelo processo e está trabalhando em um ciclo de 63 dias, você se senta por 15 a 45 minutos e você limita. E você tem um alcance ativo, que foi o que você fez. Você reconceituou e disse: ok, estou seguindo em frente. Tive esse momento de tristeza porque estou lamentando o que aconteceu. E está tudo bem. Durante o curso do dia, se você
você se pegar voltando para a tristeza, em vez de permitir que você vá e revisite toda a transição, você pode ir para essa afirmação e pode construir sobre essa afirmação de que está tudo bem estar triste. Estou lamentando uma perda, e isso faz parte, e depois você segue em frente. Então você está treinando sua mente para se disciplinar e não permanecer em algo que vai te drenar. E então você fez isso. Bom trabalho. Valeu, é. Eu sinto que tantos anos da minha vida em que eu ficaria na tristeza, na raiva, no ressentimento, em suposições do tipo e se, em que eu apenas ficaria remoendo emoções por dias, por semanas, meses, anos, e isso me deixaria com falta de sono, me deixava com estresse, Frustração. frustração, sobrecarga, eu nunca me sentia bom o suficiente, eu perguntava por que eu, né? Eu nunca sentia paz quando eu permanecia na emoção, eu permitia que ela me consumisse em vez de ser algo momentâneo, de uma hora, Exatamente. Eram dias, semanas, meses e Você até teve anos. que literalmente reprogramar seu cérebro, porque nós entramos em padrões de nos permitirmos fazer essa ruminação. E eu posso, sinceramente, me relacionar com o que você está dizendo. Eu também fiz isso. E à medida que aprendi mais e mais, e fiz mais pesquisas nessa área, sim, tem uma vantagem porque estou vendo diretamente com a pesquisa que estou fazendo. Mas é apenas tão libertador. Você ganha tanta paz mental quando reconhece. Ok, estou nesse estado. E sim, você pode ter uma preocupação em sua vida. Você pode ter uma preocupação que é: você não vai simplesmente não pensar em uma transição e em um término de relacionamento. Haverá muito tempo que você gastará com isso, porque é um processamento diferente. Mas é como você faz isso. E cada pequeno momento é uma ruminação em uma roda de hamster. Ou é uma reparação confusa, hipotetizante. Ou uma reparação confusa. Você está seguindo em frente? E é isso que é tão bom. Porque se você ficar preso no se apenas, como você disse, e essas emoções negativas e aumentando a inflamação, estamos envelhecendo nosso corpo e estamos fazendo tudo o que não deveríamos fazer e não precisamos fazer isso. Isso é permanecer na mente bagunçada. A mente sábia pega isso e disciplina e treina, mas também não vai acontecer da noite para o dia. E é aí que as pessoas nesta era tecnológica pensam: ok, se eu fiz isso uma vez, por que ainda estou fazendo isso? Não, vai te levar provavelmente 9 semanas. Pode levar meses ou... Sim. ou anos, né? Na época que eu tive que passar por Sim, isso. com certeza. E é por isso que... Sabe uma coisa interessante? Foi há 8 anos que tudo mudou pra mim, quando eu completei 30 anos. Porque eu não sei se eu mencionei na nossa última conversa, mas eu falei no show várias vezes, onde eu comecei a abordar e curar a causa raiz de muitas das minhas dores, raiva, Maravilhoso. ressentimento, de um trauma sexual que eu passei quando eu era criança, de Sim. outras coisas que aconteceram que eu nunca expressei também, que ficaram dentro de mim, eu nunca trouxe à tona. Eu as mantive escondidas, na vergonha, na insegurança, na raiva também. E quando eu comecei a processar as causas diferentes e as raízes da minha Sim. insegurança, foi quando começou a reconfigurar a minha vida. Portanto, se eu tivesse dito, ok, eu vou processar isso no nível superficial, num certo número de dias, eu acho que eu nunca teria encontrado a capacidade de criar paz interior, porque eu sempre estava segurando em algum tipo de trauma sobre o qual eu estava relutante em falar. Foi um grande ou pequeno trauma, eu estava relutante a falar sobre isso por vergonha. Quando eu comecei a compartilhar, foi libertador. Eu não estou dizendo que todo mundo precisa fazer isso publicamente, mas conversar Sim. com um amigo, Sim. um terapeuta, um coach, permitiu que eu pudesse me reconfigurar, né? Sim. Processar essas sujeiras todas, essas tragédias ou esses momentos na vida que me trouxeram estresse, dor e tristeza. Agora eu não preciso mais me segurar nessa dor minha vida inteira e acrescentar ela. Eu posso processar e seguir em frente. Isso é lindo. E é interessante que você tenha feito isso por volta dos 30 anos. E seus 20 anos foram claramente turbulentos, em termos de tentar Minha suprimir. vida inteira foi turbulenta até os 30. Ainda houveram altos e baixos na minha década dos 30, mas diferente. eu fui capaz de processar e consegui emocionalmente ter mais ferramentas para experimentar e processar e não me apegar. E eu acho que eu estou aprendendo ainda, porque eu vou continuar aprendendo por um bom Ou tempo. sim, será mas sua vida inteira. com certeza eu não sou perfeito, né? Eu ainda cometo erros e permaneço em situações mais do que deveria. Quero ter certeza que eu dou o meu melhor e tudo isso, mas eu acho que eu cheguei num ponto em que eu sei quando é a hora de sair de cenários em vez de ser
um perfeccionista, garantir que faça o que for preciso para funcionar, eu penso, tá bem, se essa situação não está me apoiando ou a outra pessoa, a gente precisa fazer uma transição de situação. Isso é incrível. E você fez um trabalho incrível. Eu posso explicar cientificamente se você estiver interessado no que você realmente fez. Porque acho que o que você passou, a história que passou, especialmente tendo trauma sexual. Que idade você tinha mesmo? 5. Então pense nisso assim, como uma criança de 5 anos. Você olha para seus cuidadores em seu ambiente como seus heróis, como as pessoas que cuidam de você. É apenas uma distorção. Então o que aconteceu? Se eu usar minha árvore tóxica, e para aqueles que estão ouvindo, estou segurando a árvore tóxica enredada que representa pensamentos tóxicos, em oposição à árvore saudável e verde. As raízes aqui, isso tudo está desmoronando na verdade. A partir das raízes aqui é a fonte da dor. Então é a fonte do trauma, são os eventos reais, todas as emoções. Memórias. Um pensamento é composto por memórias, memórias raiz e memórias de galhos. E as memórias são todas coisas que realmente aconteceram e todas as emoções que a acompanharam. À medida que isso está acontecendo simultaneamente, interpretamos o que está acontecendo. E então, se esses padrões repetidos que acontecem, essa parte aqui, os galhos, são sua interpretação. Então você disse palavras como vergonha, e quais foram as outras palavras que você usou? Insegurança, vergonha, raiva, ressentimento. Sua identidade foi quebrada porque você não se via como tendo valor, por causa dessa distorção completa. Agora, como uma criança de 5 anos, você não pode processar isso. Esta foi a maneira como você lidou. Sempre há um equilíbrio para isso. E mesmo que isso seja uma distorção, você faz isso para equilibrar isso. Quero dizer, é saudável, é tudo ótimo. Funciona bem porque a sua essência surge. Mas aqui, isso não é a sua essência. E talvez você fosse chamado para a sala do diretor. Muitos desses comportamentos teriam surgido porque você não se valorizava. E eles vêm novamente com força. Apenas adicionou mais combustível a isso. Foi apenas mais uma camada adicionada. Mais raiva, mais frustração, mais tudo. Em vez de eles analisarem por que o Louis estava fazendo isso, eles apenas disseram que você estava errado e o puniram. E isso seria a pior coisa na situação. E só teria piorado cada vez mais. Então empurramos isso para baixo, porque não sabemos o que fazer com isso. E você mantém essa criança essencialmente tão resiliente. Mas isso está se construindo e se acumulando. Em sua mente não consciente, esses pensamentos que temos, as experiências que temos, estão se acumulando por meio de nossa mente em nosso cérebro, e em nosso corpo e em nossa mente. Portanto, isso não é apenas uma árvore de pensamentos em seu cérebro. Também está no DNA de todo o seu corpo e nos campos gravitacionais de sua mente. Portanto, está em 3 lugares. E é por isso que há esse impacto neurobiológico completo. Então, quando você faz coisas como a terapia MDR... Eu já ouvi boas histórias sobre isso, mas você já fez um pouco de terapia ao longo dos anos? Já fiz algumas diferentes experiências de inteligência emocional e workshops também. O que ajudou você a trazer as coisas do seu corpo para o seu cérebro e mente. Portanto, trabalhamos dos 2 lados. Você puxa do corpo, cérebro, mente, cérebro, corpo. E sua rede funciona para frente e para trás. Mas se essas coisas não forem tratadas, elas são suprimidas. E talvez só quando você tinha 30 anos foi quando começou a fazer o trabalho. Não sei quando você começou a se lembrar pela primeira vez do trauma. Todo dia eu lembrava do trauma e pensava nisso, mas só depois dos 30 eu tive coragem de enfrentar. Entendi. Então você teve a situação de algumas pessoas que escondem completamente e nem sabem o que aconteceu. E de repente isso volta. Você estava constantemente vivendo isso o tempo todo. Diariamente, talvez não todo dia, mas uma vez por semana eu pensava sobre isso. Então isso estava constantemente passando do não consciente para o consciente. Então a consciência estava aumentando. Mas sem gerenciamento e sem processamento, nossa ansiedade aumentará. Tem que ter alguma maneira de tirar isso de alguma forma, né? Está surgindo, mas você não está processando. Então continua subindo e descendo. E cada vez que volta, fica mais forte do que antes. E vemos que quando você tem uma consciência aumentada sem processamento, isso aumenta a ansiedade no cérebro. Se tivéssemos que fazer uma varredura em seu cérebro naquela época, haveria muitos pontos vermelhos de alta energia beta em todo o seu cérebro, o que o teria deixado bastante nervoso, procurando coisas para mantê-lo ocupado. Distrações. Não sei exatamente o que você fez durante esse período, mas você pode ter estado sempre tentando. Você mencionou o perfeccionismo, sempre tentando alcançar. Claro, o tempo todo. Eu praticava esportes, né? Então eu praticava esportes o dia inteiro. Eu praticava, melhorava,
E atingimos então isso teria objetivos. liberado muita adrenalina em você. Mas depois, Com certeza, raiva, frustração, tudo. você canalizou essa energia. Então é quase como se você usasse isso para lidar, quase como um vício. Mas de certa forma, era um mecanismo de enfrentamento. Porque o vício não é uma doença, é um mecanismo de enfrentamento. De algo que não foi curado ainda. De 86% a 98%, 95% dos viciados superam o vício por escolha, uma vez que encontram a causa raiz. Você canalizou essa energia por um tempo. Você também liberou coisas como anandamida em seu cérebro. É o hormônio do êxtase. Teria dado a você uma sensação de excitação e você teria tido liberações de dopamina. Isso estava drenando tudo isso. Então você estava praticando esportes para repor, mas eventualmente isso explode. E aí o esporte acabou e eu pensei, pra onde é que eu jogo essa energia agora? toda, né? E foi aí que tudo começou a vir à tona, quando eu percebi, tipo, Você tem que eu não lidar tô com gostando isso da minha agora. personalidade nessas situações quando eu fico desencadeado, né? E as pessoas não gostam da minha personalidade também. E não era mais divertido estar perto de mim por 1 ano ou 2, quando eu tava tipo, e aí, como é que eu vou expressar, né? Eu não sei como expressar Vergonha. as coisas. Eu sei o que é felicidade e raiva. Eu não tenho uma gama de emoções. Como é que eu aprendo a me expressar? Eu sinto empatia por muitos seres humanos, mas os homens no geral, né, que são criados na mesma dinâmica, eu penso que quando você nunca foi ensinado a se expressar sem sentir vergonha, sem ser É culpado, terrível. sem ser tipo, não faça isso, isso não tá certo, você não pode mostrar emoção, você tem que ser um homem. Masculinidade tóxica. Também para as mulheres, né, você deve ser isso e aquilo, você não pode fazer isso. É um desafio porque você sempre suprime algo. É sempre suprimido e você precisa voltar. E isso é de natureza vulcânica. Porque como um vulcão vai borbulhar e eventualmente explodir e a lava vai se derramar. É isso que essas coisas eventualmente fazem. E explodiu como você acabou de descrever. Estava explodindo em seu comportamento, onde agora estava se tornando muito evidente, tanto para você quanto para as pessoas ao seu redor. E isso eram sinais. Então todos esses padrões de comportamento, emoções, a perspectiva sobre a vida que você tinha, as sensações físicas em seu corpo, eram sinais de alerta de que seu corpo estava tentando restaurar o equilíbrio. Sua mente inconsciente estava tentando chamar sua atenção para o fato de que você precisava identificar a fonte. Seu sistema imunológico estava enviando todos os tipos de sinais para essa experiência física real em seu cérebro, esse pensamento físico em seu cérebro, seu corpo tentando se livrar disso. Também se manifesta fisicamente. Sim, sim. Eu estava passando por uma situação desafiadora que eu sabia que uma relação que eu estava precisava terminar. Mas eu estava mantendo essa relação por mais tempo do Sim. que eu deveria e eu nunca na minha vida tive isso. Mas eu comecei a ter surtos de eczema na minha pele, Uau! em diferentes partes do corpo. Eu ficava, o que é isso? Eu ficava tipo, eu nunca tive isso na vida. Eu comecei a fazer todos os testes de alergia e dava 0, tipo, talvez eu esteja comendo muito creme de amêndoa. O que é isso? Laticínios? Sim. Eu eliminei tudo isso e nada mudou. E eu tava tipo, bem, talvez eu vá viver pra sempre com isso, né? E literalmente eu não tô brincando. Uma vez que a dinâmica da relação mudou e se transformou, o meu corpo simplesmente mandou aquilo embora. E eu tava tipo, cara, isso é muito louco. Os sintomas físicos, eles sumiram. Essa erupção ou eczema, Loucura. seja lá o que for, eu pensei que ia se espalhar pelo meu corpo inteiro. E agora, Desapareceu. sumiu. É muito louco quando, como você está dizendo, né, nós precisamos estar cientes dos sinais. Estar cientes das emoções, sentimentos, frustrações, pensamentos, tristeza, raiva, estar ciente disso. E também estar ciente dos sintomas físicos. Completamente. Sim, Eu completamente. tô esgotado, eu tô emocionalmente cansado, tô frustrado e irritado o tempo todo, eu tenho eczema, meu cabelo tá caindo. Eu não Sim. sei, seja lá o que for, né? Tô perdendo a Sim, visão, algo assim, né? exatamente. Palpitação cardíaca, você também tem que perceber sintomas físicos de estresse emocional. E é muito importante o que você disse. E é fascinante que você tenha destacado um elo psiconeurológico leve. No meu livro mais recente, Organize Sua Desordem Mental, aquele sobre o qual você me entrevistou da última vez. É Lá eu ótimo. falo sobre algumas dessas coisas. Eu não coloquei todo o meu ensaio clínico, mas falo sobre alguns desses impactos.
Mas existem tantos estudos sobre a ligação entre uma mente não gerenciada e o estresse não gerenciado e o impacto em nosso corpo. Então é diretamente assim. Você estava passando por esse relacionamento que não era bom para você, mas ainda não havia lidado adequadamente com esses problemas. Portanto, essa combinação sua mente era uma bagunça não gerenciada, e isso geraria muitas ondas de energia, campos gravitacionais, campos eletromagnéticos, literalmente através do seu cérebro e do seu corpo. Você provavelmente tinha muito alto gama e beta, e provavelmente não havia oxigênio e sangue suficiente no seu cérebro, vasos sanguíneos contraídos ao redor do coração. Todas as coisas pelas quais o sistema imunológico seria autoimune, porque o eczema é uma resposta autoimune. E todos nós temos fraquezas genéticas. E geralmente quando estamos sob estresse tóxico, e isso vem através das gerações. Isso simplesmente acontece. Elas são adormecidas e ativadas, e a mente são os fatores ativantes. Isso se manifesta de muitas maneiras diferentes. Você acertou na mosca. Você fez o teste de alergia. Não são as alergias. Porque imediatamente pensamos puramente em termos físicos. Mas o físico é dominado pela mente. Você não pode ter eczema se estiver morto. E geralmente, se não for uma alergia alimentar, há uma mente, uma questão não resolvida. Uma alergia mental. Exatamente. Pois é, uma literalmente alergia mental. Alergias mentais. Essas são literalmente alergias mentais e ameaçam sua sobrevivência. Esse eczema era o seu corpo dizendo: Ei, Luiz, por favor, preste atenção. Há algo em sua mente que você precisa lidar. É interessante porque eu assumo total responsabilidade pelos meus pensamentos e por permanecer em algo que eu sei que eu não devia continuar. Ou por não falar ou me abandonar. Então, Sim. à medida que eu reflito durante esse tempo todo, eu não estou em posição de culpar ninguém, né? Eu assumo a É um trabalho responsabilidade. duro. Eu assumo isso por que eu estou fazendo isso, né? Os meus pensamentos estão fazendo isso para manifestar fisicamente. É como se eu sou o responsável por escolher diferente. Pode ser uma decisão difícil, pode ser uma decisão corajosa e eu tenho medo de tomar. Exatamente. Mas meu corpo está dizendo para tomar essa decisão. Você precisa fazer Ou você isso. precisa mudar, né? Você precisa Sim. mudar algo dentro dessa experiência, dessa relação. Algo. E eu acho que muitas pessoas vão culpar os outros por seus sentimentos e emoções, suas manifestações físicas e da mente também. E talvez elas façam parte dessa experiência, mas você não pode culpar outra pessoa pela maneira como você está pensando ou sentindo. Ou você pode. Você acertou em cheio. Há duas partes para essa resposta. Nosso ambiente nos afeta. Então, quando você foi abusado, você foi uma vítima. Não há uma Sim. lição a ser aprendida no que você passou como vítima. Só a cura que precisa acontecer. Então é para isso que você é responsável, a sua cura. E isso sempre parece tão difícil quando alguém foi abusado sexualmente. Dizer que você é responsável pela cura. Ninguém pode me curar, né? Não. As Ninguém pessoas pode me podem curar te por mim. apoiar. Essa é a cultura de aprimoramento. Precisamos um dos outros. Você precisa de terapia, coaching, aconselhamento, seja o que for a versão disso. Seja qual for a combinação disso. Mas você também precisa saber como gerenciar sua própria mente. Porque no final do dia você não está em terapia 24/7. As pessoas vão dormir. Você está acordado à noite. Você acorda com sua mente. Você está lidando com sua ansiedade, seus pensamentos. O que você faz? O gerenciamento da mente se torna absolutamente essencial para que possamos lidar com qualquer coisa que tenhamos passado. E sim, não podemos mudar. Eu continuo dizendo isso. Não podemos mudar o que aconteceu conosco, mas podemos mudar o que aconteceu dentro de nós. O abuso pelo qual você passou, não há nada que possamos justificar isso. E não há uma lição a ser aprendida. E você foi uma vítima. Aquela pessoa estava errada. Mas para que você se desvincule disso é extremamente importante. E a única maneira de se desvincular disso é por meio da aceitação, processamento e reconceituação. É um processo de desconstrução e reconstrução. Caso contrário, você mantém isso em seu cérebro. E isso te controla e comanda. Como fez por tantos anos, todos os dias. Isso estava te controlando. Até que você fez o trabalho, o qual você fez, para começar a reconhecer esses sinais. Os sinais físicos em seu corpo. O eczema, as palpitações cardíacas, problemas intestinais, depressão, ansiedade, pânico, frustração. Como você está enxergando a vida? Qual é a sua visão geral da vida? Qual deles deixei de fora? Existem 4.
Emocional, físico, perspectiva e... Por que estou em branco sobre o quarto? Uma vez que reunimos a consciência desses sinais, então o que fazemos é começar. Uma vez que temos a consciência, podemos então começar a refletir. Mas você tem que fazer isso de maneira muito sequencial. Primeiro, você precisa prestar atenção. Os sinais são sinais de alerta. Então você se torna um detetive em sua própria vida. Por que isso está acontecendo aqui? Eu vou começar a fazer uns experimentos, fazer uns testes, perceber que eu estou eliminando isso e aquilo. Então, qual a causa raiz, né? Daquela coisa. Então, você tem que começar por aí. Esses são os 4. Emocional, o que você está fazendo. Comportamental, físico, o que está em seu corpo. E perspectiva. Então, emocional, físico, comportamental e perspectiva. Assim que você estiver ciente, você então puxa isso para cima e muda 1.400 respostas neurofisiológicas em seu cérebro e em seu corpo. E sua mente, cérebro e corpo sabem que vai ser difícil, porque o tratamento e a cura são terríveis. Coloquei um estudo de caso no meu livro sobre um dos sujeitos que estava no início do estudo. Literalmente, eles disseram, eu sou depressão. Essa era sua identidade. Tudo que eles conseguiam descrever. Tipo, eu tô deprimido, né? Tipo, eu sou depressão. Oh, meu Deus. Sim. Eu sou depressão e não consigo dormir. E toda a narrativa deles era apenas tudo o que era terrível. Eles tinham tentado de tudo. Todos os remédios. Dentro de 21 dias de gerenciamento da mente, eles não estavam mais dizendo, eu estou deprimido. Eles não estavam mais dizendo, eu sou depressão. Eles estavam dizendo, sou deprimido por causa de. Agora eles entendem. Agora eles estavam dizendo, a depressão é um sinal. Ela está me dizendo algo. Então eles disseram algo muito interessante. Eles disseram, estou ainda mais deprimido e ansioso do que quando comecei o estudo. E eu disse, sim, isso é bom, não é? E eles disseram, sim, porque a depressão e a ansiedade são diferentes. Porque agora eu sei porque estava deprimido. Eles tinham suprimido por quase 30 anos o que tinha acontecido. Também foi um trauma sexual. E muito abuso físico. E tinha sido tão ruim que eles tinham empurrado isso para baixo e completamente apagado de suas memórias. E isso estava voltando. Apenas lembrar o que aconteceu os deixou mais ansiosos e deprimidos. Mas era um tipo diferente. Era uma depressão controlada. Não era uma depressão do tipo, estou sem esperança, não posso fazer nada. Era... Agora eu sei por que estou deprimido, e é isso que posso fazer. E então, aos 63 dias, porque leva 9 semanas completas para começar a mudar o comportamento, eles estavam dormindo novamente. Eles conseguiram voltar ao trabalho. Eles conseguiram começar a ver. Bem, eu encontrei essa parte. Então agora há um plano em vigor para gerenciar a mente deles e saber o que fazer durante o dia quando isso os atingir. E você provavelmente pode se relacionar com isso. E como é terrível, como isso te domina, essa tristeza, ansiedade ou esse ataque de pânico do nada. Ou quando alguém diz algo para você ou te olha de forma estranha e toda a sua identidade fica despedaçada e você é acionado. Portanto, isso é fundamental. E é por isso que temos que pensar muito. Se pensamos de uma certa maneira por tantos anos, você terá que fazer o trabalho de desfazê-lo. E para desfazer, você tem que tomar controle. Ao reunir a consciência de seus sinais, que é o primeiro passo, você está trazendo isso para a consciência consciente e enfraquecendo. E isso é realmente fundamental. E estou mostrando a árvore da fiação para os ouvintes. Em seguida, você enfraquece o pensamento tóxico. E é assim que você enfraquece o pensamento tóxico, agora você tem agência ao controle. Você ainda se sente deprimido, ainda sente todas essas coisas. Mas há uma mudança. E a mudança é que agora você está tomando o controle. Você está empoderado. Costumava dizer aos meus pacientes, pegue 2 cadeiras. Coloque 2 cadeiras lado a lado. Sente-se em uma delas, que é a mente sábia. A outra é você, a mente bagunçada. E converse com você mesmo. E use o pronome você e faça terapia em si mesmo. E crie um ambiente que você amaria. E continue dizendo a si mesmo, você realmente está no seu melhor. Eu sempre dou a eles a ciência de dizer, ouça, neurobiologicamente, você está programado para o amor. Sua mente tem um viés de otimismo. Não há nada de errado com você. É o que aconteceu com você que é uma circunstância adversa e você apenas tentou lidar com isso. Então, quando você começa a dizer isso a si mesmo e depois trabalha de forma muito sistemática
automática através dos 5 passos, você ganha mais controle. Você usa o pensamento direcionado pela mente para direcionar a neuroplasticidade do seu cérebro, que muda. Você está reconfigurando seu cérebro lentamente. E não é um processo rápido, é um processo lento e deliberado ao longo de 63 dias. Nos primeiros 21 dias, são de 15 a 45 minutos. Em seguida, a segunda fase de 42 dias. Você vai gastar apenas de 1 a 7 minutos. E esse ciclo, e eu acompanhei isso agora, tudo com estudos cerebrais, sangue e DNA. E usei tantos níveis diferentes de estudo. E coloquei um artigo no meu site. Mas o que eu queria mostrar às pessoas era que ao adotar essa atitude, esse tipo de imagem que acabei de pintar do que você fez consigo mesmo, eu estou apenas dando a você mais detalhes. Você está realmente direcionando a neuroplasticidade do seu cérebro. Você está pegando essa árvore tóxica. Você está desconstruindo-a. Você está pegando a energia que está vibrando nesses galhos, segurando sua interpretação de si mesmo, que não é a verdade. Você está pegando esse trauma que aconteceu com você e está mudando isso. E a energia nunca se perde. E isso é toda energia nessas proteínas. E só é transferida. Portanto, você está pegando isso lentamente, todos os dias, e está transferindo. E isso está ficando mais fraco e mais fraco. E você está construindo uma versão saudável, reconceitualizada. No 21º dia, você tem essa linda e saudável árvore verde. Observe, vou puxar uma parte dela. Agora estou puxando uma parte dela. Há uma pequena parte verde que estou segurando. Isso é aquilo, convertido nisso. Agora, encolheu e se transformou em uma versão verde, que é a sua história terrivelmente triste, que ainda faz ficar triste, que faz chorar. Nunca deveria ter acontecido, mas aconteceu. Mas agora você mudou o que parece em você. Não é mais essa coisa tóxica que faz com que seu sistema imunológico envie linfócitos T e linfócitos B em macrófagos e seja tratada da mesma forma que o vírus COVID, que está danificando seu cérebro e corpo. É literalmente a mesma coisa. Não é a mesma coisa que o vírus COVID, mas também é uma proteína. É reconhecido como uma ameaça à sobrevivência pelo sistema imunológico, da mesma forma que a COVID é. E você mudou isso. E agora não é mais uma ameaça à sua sobrevivência. Agora você tem um novo mecanismo de enfrentamento. Lembre-se por quê. Quando você é acionado, é isso que você recorre. Não é essa árvore tóxica. Certo. Isso não é uma técnica. E tudo que eu estou lidando é como controlar sua mente. Isso para que você possa desfazer essas coisas e reconfigurá-las. E é diferente para a narrativa de cada um. Mas você pode fazer isso. É esperançoso. E é um trabalho árduo, é difícil, traumático e você precisa de apoio. E haverá momentos em que você ficará tão deprimido. Talvez nem consiga sair da cama por alguns dias, por causa da simples consciência do que aconteceu. Mas isso é progresso. Lembro-me de ter pacientes que pareciam estar lidando bem e, de repente, mergulhando em depressões profundas. Em cada estágio há um nível de conscientização. E então chegando ao ponto de dizer, eu consigo lidar com isso, agora posso começar. Que é o que você fez. Certo. Agora você canalizou toda essa energia para ajudar os outros. É todo É um incrível. processo, né? E sempre tem novas lições para aprender, eu suponho, né? Ou sim, é esse ciclo. Bagunça, conserto, crescimento. Dê a nós mesmos permissão. Está tudo bem ser bagunçado. Está tudo bem estar deprimido e ansioso. Não é uma doença. Você não tem um cérebro quebrado. Seja Sherlock Holmes. Seja seu próprio detetive de pensamentos. Tem tanta coisa que eu quero abordar ainda, mas eu quero falar sobre relacionamentos em um episódio futuro, né? Sim. Numa futura Fantástico. entrevista. Então, se você quiser ver sobre isso, deixa um comentário aqui com a hashtag relacionamento se você quer que façamos uma outra entrevista sobre conexão cerebral em relacionamentos íntimos e como isso afeta o nosso Boa humor e todas pergunta. essas coisas. Eu acho que seria fascinante, então comenta aí se vocês estão interessados. Eu quero falar sobre a construção do cérebro também, sobre o que você faz para treinar sua mentalidade definitiva em sua rotina da manhã e da noite para se preparar para o sucesso no dia seguinte. E também quero voltar para o tópico de verificação da identidade. Ah, sim, ainda não terminamos E isso. descobrir o que é que você faz quando você está verificando sua identidade, como é que você reprograma sua mente para construir confiança em sua identidade do futuro. Ok, por onde você quer começar? Há 3 O coisas que você aí. faz quando faz uma Verificação de identidade primeiro. identidade?
O que é que você faz pessoalmente? Como é isso? Para mim, ok. Ok. Eu sintonizo com os sinais. Existem certos sinais-chave que me dizem que preciso fazer uma verificação de identidade. Um deles é a síndrome do impostor, quando começo a sentir que, meu Deus, não deveria estar falando sobre o que estou falando. Nem mesmo sei do que estou falando, mais ou menos assim. E eu sei que isso é bobagem porque tenho 38 anos de pesquisa e não sei tudo, mas assim que começo a sentir isso, eu direi, ok, isso é... E então eu observo. Eu observo a síndrome do impostor. Observo se começo a ficar perfeccionista. Se estou sentindo essa obsessão por ser perfeccionista. Se começo a sentir pequenas explosões de... É como ciúmes ou inveja ou amargura. Eu aceito tudo. Não tenho medo de dizer às pessoas se eu tenho esses sentimentos, porque é tão normal tê-los. O que não é normal é mantê-los. Nunca vejo a síndrome do impostor, o perfeccionismo, os ciúmes, a inveja. Nunca vejo essas coisas como coisas más e terríveis. E agora sou uma pessoa ruim. Eu sempre me vejo mostrando esses sentimentos por causa de algo. E esses são os primeiros sinais. Se começo a sentir pontadas de inveja, ciúmes, síndrome do impostor ou perfeccionismo, então eu sei. E então eu observo. Existe um padrão? Com que frequência estou fazendo isso? É diário? É semanal? É só de vez em quando? Se for só de vez em quando, estou bem. Mas se eu ver, ok, isso está acontecendo diariamente e estou sendo desencadeada por tudo, então eu procuro a frequência. Depois digo, agora é a hora, isso está acontecendo. Isso está acontecendo com muita frequência. Preciso fazer uma verificação de identidade. Preciso me sentar. Então eu realmente me sentarei por 63 dias, todos os dias. E eu faço isso enquanto estou sempre trabalhando em algo. Se vejo que é uma verificação de identidade, vou terminar o que estou fazendo e depois começarei. E sempre faço minha neurotécnica quando estou me preparando de manhã. É apenas a rotina que estabeleci na minha vida. Enquanto estou me arrumando, geralmente levo cerca de meia hora, então é um ótimo momento. Ninguém entra no banheiro. Todo mundo sabe, deixe minha mãe sozinha. É quando tenho meu espaço, tenho uma rotina. Então eu começo com, digamos que seja o dia 1. Eu direi, ok, estou percebendo que estou tendo síndrome do impostor. Estou vendo-os, os 4 sinais. E então eu os divido. Quais são os sinais emocionais? Quais são meus sentimentos? Estou sentindo um pouco de inveja, ciúmes, um pouco de frustração, seja lá o que for. Então direi, ok, comportamento. O que estou fazendo? Definitivamente não estou sorrindo tanto. Então, eu olho para os meus comportamentos. Pareço estar um pouco impaciente. Continuo falando sobre isso. Está entrando em conversas. As pessoas estão realmente comentando. Por que você continua falando sobre isso? Então eu olho para o meu comportamento. Sinais de alerta emocionais e sinais de alerta comportamentais. Então eu olharei para o meu corpo. Vou sentir meu corpo. O que está diferente? Uau, estou tendo mais dores nas costas. Meu estômago. Temos uma fraqueza genética em nossa família com os estômagos. É muito comum. Vou perceber que alimentos que normalmente não me incham, de repente estão inchando mais. Existe uma dor específica que sinto no cólon que está relacionada às emoções. E também sinto uma dor tremenda no coração quando estou estressada de maneira tóxica. Realmente parece dor. Consigo sentir a dor. Percebo essas coisas. Estou muito consciente. Então vou olhar minha perspectiva. E minha perspectiva é, por que estou fazendo isso? Está indo para uma zona negativa. Então reúno essas coisas, mas eu as reúno como se estivesse colhendo maçãs em um pomar de maçãs. Na minha mente sou 2 cadeiras. Estou usando a linguagem você. Sou muito gentil comigo mesma. Sou muito aceitante. Minha mentalidade inteira, mesmo antes de reunir esses 4 sinais, é uma de, está tudo bem, você é realmente incrível. Ninguém pode fazer o que você faz. Um pouco de incentivo motivacional, mas também sou gentil comigo mesma. Você não é a primeira pessoa a sentir inveja ou ciúmes. Isso não significa que você é uma pessoa má. Há uma razão. Isso muda a minha neurofisiologia. Apenas antes de iniciar o processo, vou fazer a preparação cerebral. E no meu aplicativo, eu faço isso. Eu fisicamente te guio através de áudio e vídeo. Qual o nome do aplicativo? Neurocycle. Neurocycle. Ótimo, ok. E tem um para identidade lá. É o processo completo de 63 dias. E então temos mini neurociclos. Se você estiver sentindo a síndrome do impostor, você pode pré-definir. Eu vou te dar o neurociclo. Faço verificação de identidade, ansiedade. Isso é legal. Estamos expandindo isso o tempo todo. E estou construindo um laboratório de neurocycle para que as pessoas possam realmente isso é receber bem legal. coaching.
e serem orientadas através de diferentes questões. Então, faço um pouco de preparação cerebral. Me preparo, a gentileza, todas essas coisas. Então, faço um pouco de preparação cerebral. Eu adoro fazer a pausa de 10 segundos. Escrevi isso no livro. E isso é apenas uma técnica de respiração muito comum, mas faço de uma maneira um pouco diferente. Respiro profundo 3 vezes. Você conhece a respiração de yoga, onde realmente move o abdômen, e apenas você expira por 7 vezes. Mas também é aquele tipo de respiração de yoga, onde você empurra. Você realmente tem que expulsar o ar. A exalação prolongada direciona o oxigênio para a parte frontal do seu cérebro e aumenta o fluxo sanguíneo para a parte da frente do cérebro. Então eu quase tenho que balançar a cabeça porque me sinto tonta. É assim que intensamente faço isso. E farei as primeiras respirações apenas para respirar. Em seguida, acrescento uma dimensão cognitiva e começo a dizer: pense, sinta, na inspiração e depois escolha na expiração. E faço isso em voz alta. Acrescento o componente verbal ao aspecto físico. Agora coordenei e criei não apenas uma resposta fisiológica, mas envolvi a mente, o cérebro e o corpo. Eu envolvi as 3 respostas. Acalmei a neuroquímica. Acalmei o fluxo sanguíneo. Aumentei o fluxo sanguíneo para o cérebro. Acabei de dar um impulso aos telômeros, que são as extremidades dos cromossomos. Portanto, mesmo que os vasos sanguíneos ao redor do meu coração teriam dilatado e eu teria recebido mais fluxo sanguíneo para o meu cérebro. Imediatamente eu sentiria menos dor no meu coração, porque agora acalmei todo o meu corpo. Porque essa dor que sinto no meu coração vem do trauma que está na minha mente, o trauma de identidade na minha mente. Então eu passo para as 5 etapas. Eu vou coletar essas coisas, as 4 áreas diferentes: emocional, física, comportamental, perspectiva. Eu vou muito distintamente para a 2ª etapa. E a coleta é como pegar maçãs de uma árvore. Eu não fico embaixo da macieira e depois todas essas coisas caem na minha cabeça. Você se visualiza, afasta e seleciona. E eu faço o que posso naquele dia. Às vezes só consigo pegar apenas a inveja naquele dia. Não me forço a fazer muito em um dia. E depois de coletar, eu pego cada coisa e ok, agora vou refletir. Perguntar, responder, discutir. O que significa? Por quê? E eu discuto e respondo. Estou começando a encontrar o significado. Então vou escrever isso. E eu faço isso em uma metacog. Uma metacog é uma forma de organizar informações que se parece com uma árvore. Literalmente, como uma árvore cresce com galhos e outro galho e outro, e cada galho está conectado a algo a mais. Você cria galhos em uma folha de papel, e em cada galho você escreve uma palavra ou algumas palavras ou uma pequena frase, mas nada fica flutuando na página, e você começa no centro, e simplesmente constrói. Você pode ir no sentido horário ou anti-horário. Você pode manter tudo no sentido horário e virar a página. Eu fazia isso com os meus pacientes. Eu trabalhava com pessoas com transtornos de personalidade, e usando essa técnica metacog, elas seriam capazes de ver as diferentes personalidades, reintegrá-las e encontrar a origem do trauma. Isso para fazer com que sua mente consciente trabalhe com sua mente inconsciente, para encontrar todos os trilhões de pensamentos armazenados em sua mente inconsciente, onde estão guardados. Porque sua mente consciente só está funcionando quando você está acordado, mas sua mente inconsciente está trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Portanto, essas 5 etapas, entrando na metacog, que é a 3ª etapa, forçam essa integração e essa conexão entre a mente consciente e a mente inconsciente. Então, começo a escrever o que reuni e no que refleti, mas nessa metacog. São apenas palavras espalhadas por toda a parte, e você literalmente despeja isso em uma página. E toda vez que faço isso, fico pasma com o que vejo. A 4ª etapa é uma revisão, e então vou começar e pegar cores e vou olhar. O que estou dizendo aqui? O que isso significa? E tento colocar em ordem. E procuro gatilhos, padrões e antídotos. A grande coisa são os antídotos. Isso é reconceituação. Você mencionou isso como um estado de antídoto ou afirmação reconceituosa mais cedo, quando falou sobre esse aviso de tristeza que sentiu. E você disse que se deu permissão para sentir a tristeza. E seu antídoto, ou versão reconceituada, foi: está tudo bem, estou me sentindo triste porque essa é uma transição na minha vida. E está tudo bem sentir isso. E então você seguiu em frente com o dia. Isso é o que você procura na 4ª etapa. Você procura qual é o antídoto. Sim, você está sentindo isso por causa disso. E você começa. Com
conforme você passa por essas etapas, começa a ver os motivos por quê. Especialmente na terceira etapa, começa a descobrir a razão, a raiz de por que tenho essa coisa de identidade. E você começa a perceber, uau, eu achava que tinha lidado com isso, mas não, isso ainda é um problema, ainda preciso dessa aprovação, por causa disso, por que você precisa dessa aprovação? Será que realmente preciso? E então você começa a dizer, na verdade não preciso, por causa disso. Então a quinta etapa, isso se transforma na quinta etapa, que é então uma pequena afirmação que vou guardar para o dia. E é aí que entra a sua afirmação de gratidão, ou a sua afirmação positiva, um resumo do que você realizou naquele dia. E pode ser algo simples. Ok, minha identidade foi abalada, estou sentindo essa inveja, está tudo bem por isso. E talvez seja essa a sua afirmação. Está tudo bem sentir isso. Estou encontrando a razão. Portanto, no aplicativo eu digitaria isso. Ele permite que você digite seu lembrete de alcance ativo. Você define ele para aparecer 7 vezes ao longo do dia, porque a pesquisa mostra que se você puder ver algo conscientemente ser lembrado pelo menos 7 vezes durante o dia, você está direcionando energia para o positivo e retirando do negativo. E assim você está transferindo. Você está enfraquecendo isso e tornando-o mais saudável e forte. Então eu estou agora reenergizando e disciplinando. A grande coisa é disciplinar minha mente para não voltar e dar energia ao caminho tóxico, mas realmente retirar energia dele. Estou permitindo que a grama cresça sobre o caminho gasto. E é nisso que me forço a me ater. É tudo que me permito pensar pelo resto daquele dia. Sempre gosto de ter uma imagem também. Adoro rosas brancas e adoro o mar. Será assim? Está tudo bem sentir inveja. Há uma razão. E então vou imaginar rosas brancas. Sempre que minha mente quiser voltar para essa síndrome do impostor, essa identidade, essa falta de valor, seja o que for, eu digo, está tudo bem sentir inveja. Rosa branca. E então no dia seguinte vou mais longe. E é assim que faço. Portanto, ao longo de 21 dias vou fazer isso. E então por 42 dias apenas vou seguir com o meu alcance ativo final. E eu descobri que faço um grande assim pelo menos uma vez por ano. Mas se precisar, faço mais. Isso ajuda? É massivo, é. Eu acho que a verificação de identidade é algo que eu sinto que todo mundo deveria O estar tempo fazendo todo. e se ajustando e melhorando constantemente, porque, pelo que eu estou ouvindo você dizer, que a nossa crença, a nossa identidade é o que molda a nossa Completamente. mentalidade. E então o que você vai dizer e o que vai fazer, uma vez que sua identidade está resolvida. Depois que eu faço esse tipo de verificação de identidade, a grande e as pequenas no meio, vou imediatamente mudar no meu dia para olhar para algo diferente. Então agora vejo algo? Sim. Então algo que acho que deveria ter alcançado em meu negócio e não estou alcançando e me comparo com outra pessoa. De repente olho para isso e digo, não preciso me comparar. Eu passo da comparação e da competição que são totalmente tóxicas. Não são de modo algum a natureza humana. E volto para o aprimoramento, que é, isso é incrível que essa pessoa está fazendo. Fico feliz por eles. E digo isso de coração. Agora eu os aprimoro. O que posso aprender, o que funciona para a minha vida? O que eu tenho? Eu preciso daquela coisa exata? Não posso ter aquela coisa exata, porque isso é daquela pessoa. Isso funciona para a vida deles. Não posso usar minha medida de sucesso contra a medida deles. Sabemos tudo isso, mas não vamos acreditar nessas palavras. Somos muito bons em dizer palavras nas quais não acreditamos. Uma verificação de identidade leva as palavras que você está dizendo que acredita? Desculpa, repetindo, Somos muito bons realmente em dizer esse tipo de afirmação que acabei de dizer, que na verdade não acreditamos. Essa é a abordagem paliativa. Essa é a abordagem de afirmação positiva. Eu sei que quando estou dizendo essas afirmações e não acredito nelas, eu sei que preciso de uma verificação de identidade. Se eu posso dizer essas afirmações e estou genuinamente, em minha mente, cérebro e corpo, se estou feliz com o sucesso daquela pessoa e não estou pensando, uau, eu quero isso. Me dá um exemplo de sentir ciúmes ou inveja de alguém e dizer eu tô feliz por eles. Mas não sentir e acreditar isso. Deixe-me pensar em algo. É como uma verificação de corpo inteiro. Houve momentos em que eu disse, estou tão feliz que aquela pessoa conseguiu um best-seller do New York Times. Então eu digo, ei, mas posso sentir que meu corpo não está... Estou fora de alinhamento aqui. Então tenho que fazer uma pequena verificação de identidade. E faço isso em um neurocycle rápido. E então vou fazer de novo. Ok. Estou realmente, genuinamente feliz que eles conseguiram o best-seller do New York Times. Então, verifico minha mente, cérebro e corpo inteiros. E posso sentir. É verdade.
Há uma sensação de alinhamento total que eu sinto diferente e meu corpo sente diferente. É como se eu tivesse relaxada e animada, porque agora sinto que posso ver que o sucesso deles é o sucesso deles, e isso me aprimora. O que quer que outra pessoa tenha sucesso é apenas para o meu benefício. Por que Porque isso? isso gera a operação deles, em algo que eles podem fazer que ninguém mais pode fazer. Se eu celebrar isso, eles estão gerando uma série de energia de sucesso e energia de amor que vai me atingir e vai me construir. Então, em troca, estou construindo eles. Então, isso é o trabalho de Einstein. Não que ele tenha falado diretamente sobre isso como eu estou falando, mas ele trabalhou com algumas pessoas sobre como geramos fótons e houve avanços tremendos nesse trabalho, especialmente no campo da física quântica. Se você está realmente feliz pelo sucesso de outra pessoa, você vai gerar fótons. Quando você está vivo, você está gerando energia. Você e eu estamos gerando energia agora, mesmo que estejamos separados tecnologicamente. Estamos impactando um ao outro. E temos um relacionamento através de nossa conexão, e assim por diante. Estamos entrelaçados. Estamos impactando um ao outro e é positivo, porque estamos discutindo coisas positivas. Mas se você tem um relacionamento tóxico com alguém, os fótons que estão sendo gerados são tóxicos. Ondas de energia tóxicas. Suas ondas de luz eletromagnética são tóxicas. São diferentes. Eles podem ver isso agora com as pesquisas. Um exemplo disso é quando você entra em uma sala e as pessoas não gostam de você. Você pode sentir. São ondas de energia tóxica reais que vêm do pensamento dessa pessoa em seu cérebro, mente e corpo. Eles estão gerando toda essa energia tóxica, e é isso que você está sentindo. Em nosso modo natural de expansão, quando estamos em um modo não destrutivo, nós melhoramos. É como duas ondas. Se você pensar em duas ondas no mar, quando duas ondas se chocam, elas se cancelam mutualmente e ficam planas. Isso é competição. Ninguém se beneficia. Mas quando duas ondas passam por baixo uma da outra, há um aprimoramento em que a onda fica maior. Isso é uma cultura de aprimoramento. Quando eu reconheço profundamente minha identidade ei, posso fazer algo que ninguém mais pode fazer. Eu não preciso me sentir ameaçada por isso. Eu não sou uma competição para ninguém. Essa pessoa não é a minha concorrência. Essa pessoa é o quê? Qual é a palavra que estou procurando? Minha ajuda, meu apoio, meu... Colaborador. Sim, eles estão do meu lado. Ninguém é uma competição. Se entrássemos nesse modo, e houve tanta ciência mostrando isso, há uma ciência antiga sobre isso. Você pode voltar milhares de anos e encontrar ensinamentos sobre isso nos textos antigos e em diferentes religiões. Há mais de 150 anos de pesquisa nesta área, mas não é muito bem aceito na ciência mais física, onde é tudo sobre o cérebro e corpo, e é visto como algo esotérico. Enquanto isso, é mais preciso cientificamente do que grande parte da ciência médica atual que vemos, que supostamente é mais precisa. Se você analisar e realmente dissecar esses estudos, é muito interessante. A física quântica, por exemplo, é uma grande parte disso, e é uma das ciências mais precisas e fundamentais. A experimentação quântica é mais precisa, se você observar as regras da pesquisa científica, do que muitos dos estudos clássicos, o que é muito interessante. Essencialmente, o que eu ia dizer agora, o que eu estava dizendo, relacionando tudo em termos de identidade? Cultura de aprimoramento. Aprimoramento. Estamos tão influenciados por Darwin. Há algo de bom em todas as filosofias, mas antes de Darwin, havia a teoria de Lamarck. E eu não quero entrar em detalhes sobre isso, porque é uma área enorme. Mas, essencialmente, não era que precisávamos competir. A competição não é realmente o que gera o sucesso, ou eliminar alguém às custas de outra pessoa. Isso nunca realmente funcionou. Se você olhar para o que funcionou, se eu melhorar você, não nos especializamos à custa dos outros. Nos especializamos para o aprimoramento dos outros. Se você olhar para a pesquisa de vínculo, nós construímos uns aos outros. Crescemos como comunidade. Comunidades, por exemplo, que têm um foco muito grande na comunidade, em oposição ao individualismo, são muito bem-sucedidas em ajudar as pessoas, em comparação com aquelas que são muito individualistas na sociedade americana, que é uma das sociedades mais infelizes do mundo. Não há bastante aprimoramento. É tudo sobre se você está indo bem. Isso é uma ameaça para mim, mas isso é sem sentido. Se você está indo bem, isso é ótimo para mim, porque isso significa que você está me aprimorando. O que acontece quando podemos ver alguém e celebrar autenticamente o sucesso deles? O que isso faz na nossa mente? Cérebro.
no nosso cérebro em vez de inveja, ciúme, ressentimento, frustração de que eles estão vencendo e tendo sucesso e você não está... Ok, então a maneira mais fácil de ver o que isso faz na mente é pensar quando você olha para o QuickTime. Ele tem todas as barras se movendo ao ouvir um podcast. É assim que a memória aparece em sua mente, em sua área mental. São essas ondas. Uma onda de amor é geralmente como uma onda senoidal, enquanto quando você está em qualquer tipo de inveja ou ciúme, é uma onda muito irregular. Quando isso passa pelo seu cérebro, cria um caos neuroquímico. Você não terá equilíbrio suficiente entre serotonina, dopamina, anandamida e vários produtos químicos diferentes, o que afeta o equilíbrio hormonal, afeta as palpitações cardíacas, a função cardiovascular, função imunológica. E é por isso que nos sentimos perturbados em todo o nosso corpo. No cérebro, você verá um aumento em alta beta. Alta beta, se você pensar em uma onda, quando a onda está quebrando, e você vê a espuma branca. Isso é alta beta no cérebro. Agora, você só deve ter uma explosão de alta beta e depois deve diminuir e se estabilizar em uma onda mais suave. Mas se você tiver um tsunami constante de alta beta, ele cria um tremendo compartilhamento de axônios e às vezes pode causar danos físicos aos axônios, porque você tem muita energia errada, muitos produtos químicos errados. Isso pode criar todos os tipos de distorções. Se tivermos anos e anos de ciúmes na mente não gerenciada, estamos prejudicando nosso cérebro e ao longo dos anos mudamos os neurônios, a estrutura neural, os níveis de proteína boa e ruim, a beta-amiloide, que é uma proteína muito importante, mas em quantidades erradas pode causar perda de memória. E com o tempo, mudamos a integridade estrutural do cérebro, o que causa danos cerebrais. O ciúme e a inveja fazem isso de maneira muito grande. A competição, o estresse que ela causa, cria esse estresse tóxico, Sério? Uau. que é muito ruim para o coração, porque causa a constrição dos vasos sanguíneos. Então há menos fluxo sanguíneo para o cérebro. Se você não tem fluxo sanguíneo suficiente para o cérebro, fica mais impulsivo, perde sua flexibilidade cognitiva. Em vez de ter muitas ondas de gama fluindo do fundo para a frente do cérebro de forma equilibrada, você vai ter um tsunami de gama de maneira desequilibrada. Isso não é bom. Você terá um aumento em delta durante sua consciência. Existem muitos padrões diferentes que começam a surgir e estamos aprendendo mais e mais sobre isso à medida que a ciência avança. Isso definitivamente impacta, mas você pode mudar isso. Você pode reverter isso. Essa é a esperança da neuroplasticidade dirigida pela mente. Porque a neuroplasticidade não pode acontecer por si só. A mente a dirige. Então você pode mudar isso. Sim, é mutável, mas realmente cria uma bagunça. Isso vai levar a tomar decisões que talvez o levem ao topo de uma certa maneira, mas o preço que você paga nos relacionamentos, na saúde, na felicidade, na paz. Muitas pessoas que chegaram ao topo de maneira competitiva não são pessoas felizes. E pergunte às pessoas em seu leito de morte o que elas dirão. Eu gostaria de ter trabalhado mais em meus relacionamentos e no amor. E também temos que definir o que é chegar ao topo. Certo, é. Há uma definição completa necessária para isso também. No momento, é quantos likes você tem no Instagram, quantos best-sellers do New York Times você tem. E temos versões muito tóxicas do que é o sucesso. Isso também precisa ser alterado. Com Eles certeza. são muito competitivos. Isso é fascinante, eu tô curioso apenas pensando na maioria da minha vida em que eu estava focado em competir. Não Né? éramos todos? Crescemos nesse eu acho ambiente. que eu gosto de competição, mas talvez a competição tóxica, né? Sim. Onde eu precisava ser o melhor, precisava ser o número 1, vencer a qualquer custo. Senão, eu não me sinto amado e apoiado e desejável, o que quer que seja. Eu tô completamente a favor da competição, de tirar o melhor de cada um. Sim, isso é aprimoramento. É, Isso nem pois é é. competição. Isso é, vamos nos aprimorar. Vamos ver quem pode fazer o melhor, seja lá o que exatamente. for. Então, é como se tudo devesse ser celebrado. Mas enquanto você está construindo, se você mudar sua mentalidade e dizer, ok, temos uma competição aqui para ver quem vai construir a nova melhor versão dos computadores quânticos. Em vez de ser uma competição, vamos falar sobre um aprimoramento. Vamos pegar a vacina COVID. Se tivéssemos mais aprimoramento em vez de competição, teríamos tido uma vacina muito mais cedo e distribuída para os países mais pobres mais rapidamente. Certo. Mas é a competição e o desejo por ter dinheiro que tem prevalecido sobre a humanidade. Isso é um exemplo onde muitos cientistas não queriam isso. Muitos cientistas querem colaborar e compartilhar.
Funciona melhor quando todo mundo coopera. Exatamente. Você tem algo a contribuir e eu também. Você completa uma peça do quebra-cabeça. Eu também. Se unirmos nossas mentes, em vez de competir um com o outro, isso levará ao sucesso. Sucesso global de cunho humanitário. É preciso um Com homem para certeza. fazer a diferença. É assim que encaramos isso. Nossa perspectiva precisa mudar completamente. Adoro conversar com você. Estamos entrando em todos esses tópicos excelentes. O nome do programa é School of Greatness, Eu amo Caroline. isso. Não é a escola dos medianos, Isso é né? fantástico. Não que estejamos competindo ou precisamos ser Não, melhores, nós nos mas... completamos. Grandeza significa algo belo. Significa que certeza. estamos crescendo. O que você traz para a mesa que eu não trago? Posso contar uma história rapidamente? Vai em frente. Há anos, quando eu trabalhava na África do Sul, uma das coisas que eu fazia era treinar professores. Eu costumava trabalhar na era do apartheid, na transição. Mas eu passei 3 dias por semana na África do Sul. E trabalhei na era apartheid, na transição e após. Quando Mandela chegou no poder, eu vi o impacto de estruturas sociais terrivelmente malignas na humanidade. E foi por isso que escolhi fazer isso, ao mesmo tempo em que fazia minha pesquisa e trabalhava em um consultório particular, com pessoas que tinham dinheiro e podiam pagar por um terapeuta. Foi uma das melhores experiências da minha vida. Foi onde aprendi o que realmente sei sobre a vida e sobre o campo em que estou, porque vi como a humanidade... Quando você se dedica a algo, é simplesmente incrível. A School of Greatness foi naquele período de tempo. Costumava treinar muitos professores no ambiente educacional para tentar ajudar a elevar a terrível educação a qual a população negra havia sido exposta. E parte da minha equipe trabalhou com mais de 300 mil pessoas. Na verdade, alcançou mais, mas trabalhávamos com professores e estudantes. E um dos projetos envolveu 300 mil pessoas. O que fazíamos era treinar os professores sobre como usar o cérebro deles e como aprender a construir o cérebro, como gerenciar emoções, como realmente tirar o máximo proveito da conexão mente-cérebro e depois como adaptar isso ao sistema educacional, para que você pudesse transferir conhecimento de forma mais eficaz. Essas escolas tinham um livro didático, 100 crianças, um pedaço de giz, um antigo quadro negro que não funcionava. Lembro-me de ensinar em uma dessas escolas e sempre começava com a identidade. Era a primeira sessão quando treinava professores. A identidade deles próprios e a identidade de seus alunos. Depois entrava nas técnicas. E quando comecei, um professor se levantou. Ele estava tão agressivo. Nunca vou esquecer. Ele simplesmente disse: "Doutora, desculpe, você está errada. Há um aluno na minha classe que é tão burro e tão difícil que não há como ele aprender algo ou mudar." Eu fiquei pasma, e raramente fico pasma. Um dos outros professores da turma se levantou e disse: "Senhor, essa criança que você diz ser tão burra pode fazer algo que você não consegue fazer. E é sua responsabilidade despertar isso naquela criança." Uau, lindo, muito bom. Isso foi há quase 25, 28 anos atrás. Isso me mudou para sempre. Foi a partir daí que comecei a pesquisar isso de maneira grande. É disso que estamos falando aqui. Quando reconhecemos isso nas outras pessoas, que o meu papel é trazer o melhor em você, seu papel é trazer o melhor em mim, nós mudamos a sociedade. Não é que eu esteja tentando vencer você, é que estou tentando trazer o melhor Certo. de você. Com certeza. Eu quero falar sobre desenvolvimento cerebral por um tempo, antes da gente encerrar, porque eu sei que isso foi mencionado algumas vezes. Sim. Eu tô curioso, o que é que a gente deve fazer no momento em que percebemos que estamos sendo ativados por gatilhos? Devemos nos concentrar no desenvolvimento cerebral ou o desenvolvimento cerebral é algo que fazemos antes? Quando estou muito emocionalmente acionada, a primeira coisa que faço é uma pausa de 10 segundos. Com que frequência isso acontece? É cada vez menos agora. Eu costumava ficar muito facilmente perturbada, porque acho que o intenso desejo de agradar, acredito que você possa se relacionar. As coisas Com que me certeza, perturbavam muito rapidamente, e eu as controlava rapidamente. Mas agora eu sei que se estiver em uma situação muito desafiadora e estiver muito emocionalmente perturbada, vou trabalhar o cérebro. Farei uma pausa de 10 segundos, porque eu preciso controlar minha neuroquímica. Farei isso de 6 a 9 vezes. Isso leva cerca de 60 a
90 segundos, o que é tempo suficiente para acalmar sua neuroquímica e o fluxo sanguíneo, até um ponto em que você fique bem. Em seguida, eu verificaria se estou calma o suficiente para seguir em frente. Então, faria o desenvolvimento cerebral. Eu faria isso com todos os meus pacientes. Nunca comecei uma sessão sem uma verificação de identidade e construção cerebral. Depois, mergulharíamos nas questões mais pesadas. Eu sempre os colocava em um estado de preparação cerebral. Eu sempre os colocava em um estado em que estavam prontos para fazer o trabalho árduo, antes de abordarmos qualquer coisa difícil. A construção cerebral é essencialmente o uso do neurocycle. São os mesmos 5 passos. Mas agora, em vez de desintoxicar, identificar, desintoxicar e reconstruir, você está realmente construindo. É o mesmo processo de 5%, porque o neurocycle é simplesmente a ciência do pensamento. É como usamos nossa mente para cultivar coisas em nosso cérebro e controlar o processo e remover coisas do nosso cérebro. Isso é o que realmente o neurocycle é. E é por isso que eu digo que é um sistema de entrega para fazer isso. Em seguida, você pega o que quer que esteja interessado. E eu sou totalmente, como você sabe, interessada em neurociência. Você perguntou qual é a minha rotina, mas naquele momento, pegarei algo. Como estou sempre criando podcasts como você, então faço podcasts e coisas do tipo. Estou sempre escrevendo livros, sempre fazendo artigos de revista. Escrever um artigo científico é extremamente desafiador. Qualquer projeto que eu esteja trabalhando assim, mergulho nele. Vou preparar um podcast ou trabalhar em um artigo de revista, porque isso requer construção cerebral. Isso me obriga a ler coisas complexas, ler algumas linhas e depois parar. E tenho que reunir as informações, que é a parte da leitura. Reunir onde falamos antes sobre reunir a consciência. Agora estou falando sobre reunir a consciência em termos de ler essa informação. Eu faço isso em voz alta e faço isso com minha caneta literalmente sublinhando-a, porque isso reúne todos os meus sentidos. Em seguida, eu paro e olho literalmente para cima e falo, e peço para fazer a etapa da reflexão. Eu pergunto, respondo e discuto. O que acabei de ler? O que isso significa? Quando estou fazendo essa etapa de reflexão, volto com minha caneta ou com meu lápis e circulo. Não sublinho. Eu circulo, porque quando você circula, chega aos conceitos-chave. Os conceitos são onde as informações são armazenadas. Não lembramos 100%, lembramos conceitualmente. Conceitualmente é onde as informações centrais estão. É cerca de 15 a 35% das informações. Se eu pegar uma frase simples como "O gato se sentou no tapete", 7 palavras. O que é isso? 7 palavras, 6 palavras. Os conceitos seriam cerca de 2 palavras, gato, tapete, com uma seta. É isso que você deseja alcançar. Você deseja chegar a um nível conceitual. Na etapa de reflexão, você está relendo e circulando e perguntando, respondendo, discutindo e encontrando. O que você vai circular é no máximo 30%. Em seguida, você anota isso no Metacog e organiza. Você organiza e anota e depois volta e diz, isso corresponde ao que eu li? Em seguida, você diz sim e discute. Depois passa para a próxima frase. Esse processo coloca totalmente seu cérebro em um dos estados mais altamente resilientes que você pode obter. Também o coloca em um estado em que você é como uma esponja para aprender. Quando você entra nesse estado, seu cérebro entra em um estado tremendo de saúde cerebral. É como se seu cérebro amasse isso. É literalmente como se seu cérebro estivesse apaixonado por construir o cérebro. Você agora sente uma sensação de paz e excitação e sabedoria. À medida que estou construindo o cérebro, de repente, enquanto estou fazendo a construção do cérebro, o metacog e a reanálise, enquanto estou fazendo isso, de repente chega um ponto em que digo, essa é a solução. Sinto essa sensação de paz e posso lidar com essa situação. Eu me treinei para fazer isso. Eu não. Na medida do possível, tento resolver uma crise, a menos que você tenha que resolvê-la na hora. Mas eu sempre tento recuar e dizer, eu preciso de um pouco de tempo. Vou me acalmar. Vou fazer. Até mesmo esse tipo de coisa que estamos fazendo agora é construção do cérebro. Construção do cérebro, aprendizagem, Sim, educação. É aprendizado. Se você olhar no meu livro no capítulo 14, eu realmente tenho minha rotina diária. Eu não sei se você quer falar sobre isso agora, mas a construção do cérebro é uma das primeiras coisas que faço de manhã e faço ao longo do dia. Certo. E o que é melhor fazer por si mesmo à noite para poder limpar essa bagunça mental?
A melhor coisa a fazer à noite é começar de manhã. Quando você acorda, isso define o tom para o dia. Não tem uma atitude negativa de manhã, né? Sim, e pegue isso cedo e continue durante o decorrer do dia. A preparação para o sono começa de manhã, e você precisa fazer uma verificação também na hora do almoço. Eu acordo e faço imediatamente uma autorregulação, gerenciamento mental imediato. Qual é o meu humor? Qual é a minha mentalidade? Se estiver reclamando, sendo negativa ou me preocupando, pego isso imediatamente. Descubro o porquê. Faço um rápido neurocycle. Leva 2 minutos. Eu imediatamente começo a estimular meu cérebro com café. Vou fazer um pouco de construção cerebral, mesmo que seja por 15 minutos. Em seguida, vou começar a me arrumar e fazer a desintoxicação. Durante o decorrer do dia, vou reservar momentos para o que chamamos de momentos de pensador. Momentos de pensador são quando você ativa o que chamamos de rede de modo padrão em seu cérebro, o que é muito importante para restaurar energia, equilíbrio e fazer um grande reset. Um momento pensador permite que você faça um reset em poucos segundos, e é ótimo se você puder reservar um bloco de 10 minutos durante o decorrer do dia, preferencialmente ao sol. O que você faz neste momento é sonhar acordado. Você fecha os olhos, se desconecta do ambiente externo e se conecta com o interno, deixando sua mente descansar um pouco. Isso é muito poderoso. Como você chama? Que momentos? Pense em momentos de reflexão, momentos de pensar. P-E-N-S-A-R. Pensar. Ah, momentos de pensamento. Momentos de pensamento. Você vai parecer um americano aqui. Sim, é isso aí. Tenho que ser americana. Tem que ir pra Dallas. Dallas, é. Eu terei que ir. Fui muito britânica. Pensamento. É, pensamento. Isso é apenas uma Momentos de mudança. pensamento, é. Basicamente, é desligar-se do ambiente externo, focar no interior, permitir que os pensamentos passem pela sua mente. Sonhar acordado. Você descobre então o que está acontecendo, no que você realmente está pensando, o que é dominante, quais são os padrões. Extremamente poderoso. Isso é uma discussão inteira por si só, mas eu me certifico de fazer isso com frequência e tento fazer uma pausa de 10 minutos no meio-dia, onde faço isso. À noite, antes de dormir, há outras coisas que faço. Está no livro. Mas antes de dormir, eu me certifico de fazer uma verificação completa, também usando o neurocycle. Quais são as minhas emoções? Quais são os meus sinais? No que estou pensando? Organizo. E em seguida, ok, isso está me preocupando. Estou sentindo isso. Estou sentindo aquilo. Eu faço o neurocycle e chego ao ponto de ação onde, ok, não posso resolver isso agora, mas é isso que posso fazer. Digito no meu celular. Farei isso amanhã. Aqui está uma solução para isso. Eu encontro minhas pequenas soluções. Isso me leva 5 minutos. Me acalmo e assisto um filme, algo divertido e relaxante, e então adormeço. Além disso, estou ocupada iniciando um estudo de pesquisa sobre sonhos. Há muitas pesquisas que mostram como você pode realmente se preparar para sonhar, porque sonhar é restaurador e estamos aprendendo cada vez mais sobre os sonhos. E quero começar a fazer isso, especialmente para as pessoas que sofrem com terrores noturnos, paralisia do sono e pesadelos, porque tudo isso é apenas o processamento da sua mente. Sua mente está processando durante o dia, e é uma tentativa de ajudar as pessoas a encontrar mais informações e o que for necessário. Isso é maravilhoso. Se vocês quiserem que a gente faça outro episódio sobre sonho, deixem a hashtag sonho aqui embaixo, também nos comentários do YouTube, para que a gente possa ver se vocês querem isso, e coloquem a hashtag relacionamento se vocês querem aprender mais. Isso tem sido fascinante. Eu espero que da próxima vez a gente possa fazer o episódio pessoalmente, se você vier Sim, para seria LA. ótimo. Você tem que vir ao meu podcast também. Com E podemos certeza. continuar a série. Seu, Com meu, certeza. seu, meu, Vamos continuar. sério. Vamos continuar. Eu tenho as melhores discussões com você. Tem sido lindo. Cobrimos muitas coisas hoje e eu quero concluir aqui, mas se alguém pudesse tirar uma coisa disso, nós cobrimos muitas coisas, mas se pudéssemos escolher uma, que eles pudessem implementar uma coisa, ou uma coisa que pudessem pensar de maneira diferente para poder ajudar na qualidade de vida, qual seria essa única coisa? Eu diria para entender o conceito de que sua mente não é o seu cérebro e que sua mente muda seu cérebro. Com base nisso, você não pode mudar o que aconteceu com você, mas pode mudar o que está acontecendo em você. Você tem esse poder. Acho que apenas essa consciência. Se as pessoas puderem começar a desenvolver essa consciência, lhes dá 20 milhões de empoderamento. Eles estão no caminho. Maravilhoso. Você tem esse livro incrível, ele está se espalhando por todo mundo de uma maneira maravilhosa. Chama-se Organize a Desordem Mental, 5 passos comprovados para reduzir a ansiedade, estresse e pensamento tóxico. O que as pessoas podem explorar é muito prático, mas tem toda uma neurociência e pesquisa
respaldando tudo sobre como você pode aplicar simples passos na sua vida durante momentos estressantes, avassaladores que todo mundo passa. Eu espero que isso dê muito mais clareza e paz ao leitor. Então, compre algumas cópias, é poderoso, eu realmente gosto dele, organiza a desordem mental. Além disso, eu estou animado para conferir seu aplicativo Neurocycle. Eu ainda não baixei, mas eu vou fazer logo isso. Então, baixe um aplicativo na loja de aplicativos. App Deve estar em Store, todos os Google lugares, Play, né? continua sendo Então, atualizado. baixe o Neurocycle. E você é a voz, né? Você é Eu sou a voz, é a minha criação, é o meu bebê, eu faço tudo. incrível. Eu tenho uma equipe, mas eu faço toda a fala, Você é o conteúdo. o conteúdo. Podemos sim. baixar o Neurocycle, o aplicativo. Também tem o seu podcast, que é o Cleaning Up. Sim, mesmo nome do livro. Legal. É o mesmo nome do livro em inglês. Também tivemos outras entrevistas que fizeram muito sucesso no YouTube, no áudio. Se querem ouvir ou assistir, a gente vai linkar aqui também. E da última vez eu te perguntei sobre suas 3 verdades e definição de grandeza. Se vocês quiserem saber quais são, então vejam os episódios anteriores também. Eu quero te agradecer, doutora Caroline, porque você aparece de uma maneira muito brilhante. Você tem décadas, quase 4 décadas de sabedoria, de pesquisa e estudos de caso, experiência no campo. Você é muito poderosa na maneira como você explica, a maneira como você articula, a maneira como você simplifica conceitos desafiadores que parecem esmagadores com exemplos, com modelos, com recursos visuais. Você está tornando mais fácil para pessoas como eu entenderem como gerenciar e dominar nossa mente. Eu te agradeço muito pelo presente que você é para esse mundo. Eu estou muito animado para fazer mais disso e poder ajudar mais pessoas. É muito gentil da sua parte. Claro. Obrigada. Claro. E minha pergunta final para você é: qual a coisa que você espera melhorar mais em sua vida pelo resto desse ano? Eu tenho que adquirir maestria em ajudar as pessoas a ver a importância da mente e entender a mente. Aprofundar mais nos estudos de pesquisa. Encontrar maneiras mais simples de explicar isso. Eu sei que se conseguirmos fazer as pessoas entenderem como sua mente funciona e como gerenciá-la, nós teremos um mundo melhor. Começaremos a conseguir que essas construções sociais e coisas que estão prejudicando o mundo, narrativas erradas em torno da saúde mental, que estão prejudicando tantas pessoas. Eu só quero que as pessoas sejam capazes de entender. Estou determinada a transmitir essa mensagem. Obrigada por me ajudar a fazer isso. Eu acho Aí você está. incrível. Claro, é. O que você passou e como você deu a volta por cima. E como se expressa. Você é fenomenal. Obrigado, obrigado. Sempre aprendendo, sempre crescendo, eu agradeço. Vejo isso. Bem, doutora Caroline Leaf, muito obrigado por estar aqui. Como sempre, estou animado por tê-la de volta. Muito obrigada. Não sei se quero voltar e ser jovem novamente. Quero dizer, eu gostaria de ter um corpo mais elástico e coisas assim, mas eu acho que as coisas estão mais fáceis agora para mim. Por quê? Porque você se ama? Sim, e acho que estou me aceitando mais e aceitando mais as coisas.